Boa noite, bom dia, boa tarde. Nós não sabemos o horário que as pessoas vão assistir isso aqui. Então, Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Nós estamos aqui no nosso segundo podcast. Vão ser vários daqui para frente. Estão gostando do negócio, pegando gosto. Então, hoje nós temos aqui o nosso querido amigo Elton. O Elton é vice-presidente do Instituto Antônio Roy Marim. Normalmente ele fica mais escondido nos bastidores. Hoje nós estamos revelando o Elton para todo mundo. Seja bem-vindo, compadre. Obrigado. Só isso? É só isso, por enquanto. Temos também João Marcos, né? Eu, o Elton e o João Marcos, nós somos também membros do primeiro time que fundou o Instituto Antônio Roy Marim, por consequência o colégio. João Marcos é nosso coordenador pedagógico no Fundamental 2 e está aqui com a gente hoje no podcast. Bem-vindo, professor João. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com os amigos para falar de coisas muito boas aí. E é uma alegria termos o nosso convidado aqui, o Gabriel. Dá aula no colégio, aula de teatro e está nos ajudando numa empreitada de extrema importância para o Instituto. Sim. Nós estamos reiniciando algo que nós tentamos começar de modo bem amador lá atrás. E o Gabriel foi a contratação de peso, camisa 10, que veio colocar a gente no lugar. Nosso Messi, ou Valderrama, não sei o que seria aí. Walter Casagrande, como é que é? Oxi. Pode ser Valderrama, acho que é melhor que o Casagrande. Casagrande não é legal, né? E aí, seja bem-vindo. Boa noite, gente, é um prazer estar aqui. Então, nós estamos aqui. Então, iniciando aí, para quem não nos conhece de maneira breve, nós somos do Instituto Antônio Roy Marim. O Instituto é formado por famílias, no caso 13 pessoas, 6 famílias e o Vinícius, que não é casado. Fundamos o Instituto oficialmente em 2019, oficialmente porque foi quando surgiu um CNPJ. Nós estávamos desde 2017 estudando. Em 2020 começamos com o Colégio Mater Puríssima e hoje nós estamos aqui. Então, é uma alegria imensa. O Instituto lá atrás, a gente iniciou, né, com o colégio e logo na sequência nós lançamos um livro de poesia para crianças da Ana Mariano, que é esposa do João Marcos. Foi o primeiro trabalho editorial nosso. O livro ficou bem bonitinho, né? Quem conhece aí vai lembrar do Azulzinho. Azulzinho, livrinho com as ilustrações do Luciano, né? Quer trazer, esqueci. Então, pois é, acho que tem poucas unidades isso aí agora, né? Eu tenho uma guardada. Tem, Brilhantemente reeditado agora. Não, e agora tem a edição do Centro Dom Bosco, né? Que já está até já foi impresso 2 vezes, né? E aí lá eles coloriram, deixaram o livro todo com uma outra cara, né? Mas ele começou aí pequeno. Eu morava ainda com a Ana lá em Taubaté. Isso aí deve ter sido o quê? 2016, eu acho. Essa história. Né? 16 para 17. Começou a gente arrastar o João para São José. E aí eu lembro, chegou não sei se foi férias, uma coisa assim, aí ela veio com essa ideia. E se eu fizesse os poemas e lançasse um livro para ajudar a reformar a escola, essa coisa toda? E aí foi, né? Tínhamos o Inácio, acho que não tinha nem Helena ainda, né? E eu tinha que ficar com o menino lá embaixo brincando no parquinho para minha senhora escrever poesias, né, sem parar. E assim foi, né? Ele lançou o livrozinho, acho que foram 1000 unidades inicialmente, que nós imprimimos e foi tudo. E aí depois, o João mesmo intermediano, né? O Centro Dom Bosco fez a reedição do livro, capa dura, colorido. Já venderam mais de 1000 unidades também. Agora já está na segunda, né? Leva, né? E foi curioso, até quem fez essa parceria foram os amigos do Instituto Borborema, né? E eu lembro que o Caio me falou, olha, esse livro tem que ter uma outra roupagem, tem que ter, né, cara de livro mesmo. E aí quando eles estiveram lá no Rio de Janeiro com os rapazes do Centro Dom Bosco, falou, tem um livro que você tem que publicar. Aí o Bruno entrou em contato conosco e falou, vamos fazer outra coisa com o livro aqui, né? E aí a Ana foi e acrescentou, acho que mais 2 ou 3 poemas novos nessa altura, né? O Luciano também fez as ilustrações, depois as ilustrações foram pintadas, né, coloridas, por uma moça que trabalha lá para eles e ficou, né, capa dura grande, assim, outra coisa mesmo, né? Ficou muito bom mesmo. Ficou muito bonito, assim, né? Para um livro de família, né? Do pai e a mãe colocar a criancinha no colo e ler e tá ali, né? De fato, o livro tem essa coisa da poesia, que é um negócio muito caro também pra gente aqui no Instituto. A gente vai poder falar algumas coisinhas sobre isso hoje também, né? Sim. E, então, ali, assim, é de fato uma obra de arte, né? Assim, você tem a parte
das ilustrações, tem a parte do som do poema e o mais importante de tudo, a mensagem, né, da fé, né, sendo transmitida entre pai e, né, do pai para o filho, com arte, com alguma coisa que de fato dignifica de alguma maneira, né, me parece ser um molde adequado também para a transmissão da fé, né, E foi um livrozinho bem simplesinho, assim, nós não tínhamos conhecimento nenhum de editorial, de nada, e tínhamos ali as pessoas que nos rodeavam, que tinha o potencial, né? A Ana escrevendo, o Luciano ilustrando. Né? E aí, de forma extremamente caseira, a gente foi fazendo do jeito que dava, sem conhecer o mercado editorial. E lançamos o livrozinho. Ele é bem simplório mesmo. Quando pega a edição de São Dom Bosco, dá um show. Sim. Mas foi o primeiro, né? E nossa gloriosa Vanessa Canelas aqui, que faz de tudo, né? Ela encabeçou também lá, só tinha 7 filhos para cuidar, e falou, não deixa aqui que eu dou conta. E começou a engatilhar as coisas, e um dia apareceu com o livro, né, impresso. O negócio foi realmente... Sim, foi o primeiro esforço nosso, onde nós colocamos... todo o arsenal do que a gente tinha à disposição naquele momento para fazer funcionar, seja a questão da impressão com a Vanessa, da distribuição que a Vanessa e o Júnior fazia via correio, seja a questão de colocar isso no site de uma maneira extremamente amadora. Então, mas graças a Deus foi um bom lugar para aprender. Experiência, né? Pontapé ali, né? E o que acontece? O Instituto sendo criado ali naquele momento, nós tínhamos, e uso essa palavra mesmo no passado, a ambição naquele momento de resguardar o Instituto. O Instituto ele nasce com essa finalidade de montar o colégio. Nós não queríamos, de fato, divulgar o nosso trabalho. Eu falo por mim, o João e o Elton podem dar a opinião deles. Eu nunca imaginava, em 2020, em 2019... que o colégio estaria hoje onde ele está e do modo que ele está. Nós nunca sonhamos com esse crescimento, e se nós nunca sonhamos, a gente nunca projetou isso, nós nunca caminhamos para isso. Uma coisa que foi acontecendo sem a gente perceber, entre aspas, é óbvio que nós estamos ali trabalhando, mas sem a gente perceber, entre aspas, paramos no centro da cidade, né? Numa das avenidas mais importantes da cidade, entrando no centro. E a gente se depara hoje com o Instituto, com o colégio, não mais como algo desconhecido. Passa a ser uma realidade dentro da cidade. O cara está andando numa avenida grande, saindo do centro, ele passa em frente ao colégio. E a gente começa a sair um pouco dessa realidade de se esconder. No animato, né? Né? Sai da moita. Quem entendeu, entendeu. É uma piada aí. Então a gente vem um pouco esse aspecto de sair da moita, de mostrar um pouco o nosso trabalho, pelo fato de ele ser realidade. Então, nesse período que a gente não projetava o crescimento, a editora ela acabou ficando um pouco de escanteio. O colégio começou a acontecer, todo o nosso HH, todo o nosso esforço ficou sendo no colégio, a gente acabou deixando alguns trabalhos que a gente poderia fazer em paralelo para trás. E aí agora que o Instituto é uma realidade, o colégio está lá com seus 330 alunos, caminhando de uniforme pela cidade, não adianta mais a gente esconder o colégio, as pessoas já começam a saber que ele existe. E a gente começa a reviver esse sonho, essa história de ter uma editora. Então, pegando aqui o nosso CEO, o Elton, né, o vice-presidente do Instituto, qual é a importância para o Instituto Antônio Roy Marim em desenvolver a editora? Muito bem. Bom, desde o início do trabalho do Instituto, a gente já tinha a intenção de subdividir esse trabalho em várias frentes que, de algum modo, contribuísse para as famílias, para a educação das crianças, para a formação, de um modo geral, das pessoas que se interessavam por esses temas. Então, desde o início, o nosso foco, né, e o Instituto foi formado preponderantemente para estruturar o colégio, mas a gente já tinha desde o início também formações, o professor João estava lá, o professor Danilo, muitas pessoas que ajudaram a gente naquele início estavam lá para contribuir com essas diversas frentes, não só então com o colégio, seja com essa questão da editora lá nos seus princípios, seja com a questão de uma plataforma online para que a gente conseguisse publicar os nossos vídeos, seja na questão de divulgação em redes sociais. Então, tem uma série de frentes que a gente já atuava desde o início. Mas, como o Eduardo falou, a editora ficou
como uma perna que a gente sabia dentro do Instituto que ela precisava se desenvolver. A gente sabia que existia um espaço de conteúdo, de conteúdo editorial, que a gente gostaria de colocar dentro do escopo do que nós acreditamos ser a educação católica, e a gente não tinha braço, não tinha condições, não tinha, como a gente acabou de comentar, o profissionalismo até e conhecimento do mercado para fazer isso. Desse modo, quando nós soubemos da vinda do Gabriel para dentro do ambiente do Instituto e do colégio, nós ficamos muito felizes, porque o Gabriel já vem de uma vasta experiência. Eu acho que a gente pode falar, né, que você vem com uma experiência de uma grande editora católica, tudo, né? Certo? Então, aí eu vou falar um pouquinho, então, como foi que eu cheguei aqui. Quem é o Gabriel? Quem é o Gabriel? Sou eu. Então, eu sou formado em artes cênicas, que não tem nada a ver com o mercado editorial. Tem um pouquinho, vai. Né? Mas qual que é a graça disso tudo? É que foi justamente na faculdade de artes cênicas, eu conto isso porque eu acho que é até um dever eu contar, pela imagem que as pessoas costumam ter desse tipo de coisa. Foi na faculdade de artes cênicas que eu voltei para a igreja, que eu entrei na igreja, aliás. Não que eu voltei, mas que eu entrei. E foi ali que eu aprendi a estudar, aprendi a ler, aprendi que o conhecimento era importante, enfim. E aí eu fui, depois de algum tempo, mudando o pensamento, né? Vindo para a igreja e tudo mais. Eu me deparei com a editora, o CEDET, né? O Centro de Desenvolvimento de Tecnologia lá em Campinas, que publica até hoje muitas coisas voltadas à política, voltadas à educação. Mais conhecido pelo público católico como Eclésia. Conhecido como Eclésia, exatamente. E aí, foi uma... A Vide Editorial, né? A Eclésia. E aí, frentes, né? Eu vi que eu tinha, assim, uma chance de trabalhar ali, uma possibilidade de estar em contato com todo aquele material. E aí fui tomando esse know-how, né? Fui aprendendo essa arte, no fundo, que é a arte de fazer os livros também, né? E aí foi curioso vocês comentarem que o processo aqui começou em 2016, mais ou menos, que foi mais ou menos nessa época em que eu comecei lá, também, com outras finalidades, com outras expectativas, que não a de fundar um instituto ou coisa assim, mas... então a gente começou mais ou menos junto nesse ponto, né? Isso é uma coisa curiosa também. E aí, como é que eu vim parar aqui, né? A gente fala, né, saiu da moita. Você fala, sai da moita. Vamos começar a trabalhar, vamos colocar algumas coisas para rodar, algumas coisas para acontecer. E aí, numa conversa, acho que foi uma conversa de pizzaria, assim, a gente falou, olha, seria bom, né? Fazer uma editora aqui, a gente tem contato com tantos bons livros, com tanta coisa boa, e que ainda está faltando no Brasil, né? Eu até comentava aqui com o pessoal, falei assim, nossa, mas precisa de mais uma editora católica, né? Essa foi uma coisa até que a gente se colocou. É necessário, a gente vai fazer mais uma. Já tem, sei lá, mais de 100. E aí, acho que é um ponto que eu gostaria de comentar, assim, que acho que é o fundamento da editora, que é o contato prático que os professores do Instituto têm com a vida de educação, com a vida do dia a dia educacional. Então, não uma postura meramente teórica, mais distante, mais, vamos dizer assim, de um teórico de gabinete que estuda e que entende o princípio, mas uma abordagem mais prática, um contato diário. Né, o contato com os alunos, o contato com alunos de 14, 15 anos, o contato com alunos de 40 anos, né, que fazem cursos paralelos do Instituto, que estudam aqui com os professores também. E a partir disso a gente vai tendo uma sensibilidade fina do que está funcionando e do que não está funcionando. E acho que a partir daí, foi a partir desse contato, vamos dizer assim, primário, com os alunos em loco, com as pessoas que querem aprender, querem estudar. As necessidades dos próprios professores, né? As necessidades dos professores e dos alunos. A necessidade de formação dos pais, o que tem que levar os pais para contribuir com o ambiente escolar. Exatamente. Bastante coisa aqui. Daí então, surge essa perspectiva de fazer uma editora. Nós estamos resumindo em 3 públicos, então, só para todo mundo entender. Os públicos dessa editora.
Os pais, obviamente, porque é onde a gente está aprendendo ali no dia a dia, nas formações, nas reuniões de pais. Os filhos, que é o público-alvo aqui do colégio, e os professores, que, de fato, nas conversas de corredor vão enriquecendo entre si nas suas formações e percebendo o que é que falta, qual é a lacuna que precisa ser preenchida no mercado editorial, né? Exatamente. E, claro, como nós temos professores que estudam com outros professores renomados também, com gente que está fazendo um trabalho já de mais de década no Tem uns Brasil. caras renomados, o João Marcos, Danilo Gustavo, tem uns caras... Não, esses também. Esses não tem mais de década ainda. Mas não tem mais de década ainda, né? Mas tem bastante seguidor no Instagram. Já tá aí uns 8 anos. Não, quando eu comecei assim, trabalhar mais claramente com educação, foi já. É que eu, com a música já tem mais de década, né? Então, a música já tem. Mas com as outras áreas está fazendo mais ou menos isso também, né? O ponto de virada ali é por volta de 2012 na minha vida, né? Então, 2012, 2013 já estava fazendo algumas coisas e depois esse pessoal vai aparecer e ó, vem junto. E aí a coisa começa a virar grupo, né? Exatamente. Sim. E aí, nós olhando também para o Instituto, né? O Instituto ele é um mantenedor de um colégio católico. Tem talvez alguém escutando aí que também seja mantenedor ou proprietário de um colégio católico. Ou tenha vontade de montar um, né? Tem a vontade, pode procurar a gente pelo site. Mas a complexidade e a dificuldade de manter financeiramente um colégio católico, né? Que normalmente é um colégio que está ao seu redor famílias numerosas. E aí você não consegue cobrar 100% da mensalidade para 5 filhos, 6 filhos, 7 filhos e por aí vai. E aí, dentro dessa estrutura do Colégio Católico, você vê uma empresa que tem bastante bolsas, que tem bastante concessão de bolsas. E aí a dificuldade financeira de se manter. Dentro também dessa necessidade, a gente olha para o Instituto e vê que precisa ter outras coisas ali dentro, compondo a renda do Instituto para conseguir manter. Então, essa editora ela também vem com essa missão de ajudar a manter o colégio. Se você passa a ser nosso cliente, comprar os nossos livros, vocês também estão mantendo vivo o nosso colégio e propiciando bolsas de estudo para famílias numerosas e para pessoas que precisam, né? Então, queria perguntar também para o nosso professor João Marcos, né? Qual a importância dessa editora, o senhor como professor, como coordenador pedagógico, para conseguir mostrar, né, ensinar, né, os professores, as pessoas que a gente precisa levar essas informações? Muito bom. Bem, no que eu tenho conversado muitas vezes com o Gabriel, né, a gente está, no primeiro momento, mais interessado em resgatar obras, né, coisas que estavam no passado, vamos dizer assim, coisas que chega para a gente num PDF, que a gente vai encontrar num sebo, né, e que tem um valor pedagógico, um valor didático, né, muito rico. Então, apesar de hoje muitas coisas estarem renascendo, então a gente tem essas praticamente centenas de editoras no Brasil, e muitas coisas estão voltando, vamos dizer assim, às estantes, né, isso é muito, muito bom, mas sempre há alguma lacuna ali que a gente percebe que, né, que existe, sobretudo na nossa atuação aqui local. Então, às vezes não é tanto simplesmente que é mais um livro sobre o assunto, a gente está tentando garimpar e falar, não é que é mais um livro sobre o assunto, é que esse livro aqui é fundamental para resolver certos problemas daqui e, no fundo, de quem está tentando fazer as mesmas coisas. Quem está tentando recriar, vamos dizer assim, um ambiente onde a educação católica possa progredir, né? Possa encontrar, fazer eco ao que já houve no passado, assim, tão glorioso, né? Então, a editora me parece assim, muito, muito bem-vinda nesse contexto, né, de nos ajudar aqui localmente a fornecer aos nossos pais, fornecer aos nossos alunos coisas que não estão editadas, né? E é claro que isso pode também, né, ajudar outros grupos, outros lugares, outros ambientes a ter também esse mesmo material, né? Fora o fato de, como o Eduardo colocou, né, um livrinho como esse que a gente vai mostrar daqui a pouco, né, ajuda a pagar um salário de um professor, ajuda a dar a bolsa para aquele aluno que não tinha, né, ajuda a pagar o nosso aluguel, ajuda a fazer tantas coisas que há 4 anos atrás, basicamente, a gente colocava num papel de pão os gastos. Hoje em dia já é outra história, né? Estamos falando, né, de dezenas e dezenas de funcionários, de professores, de auxiliares, de, né, gente da secretaria. Então é outra coisa, né? E de fato, se
qualquer ganho que vem de qualquer, né, brechinha aqui, claro, nos ajuda muito a ficar de pé, né, porque o Instituto, né, apesar de ser uma empresa também, ele não é antes de tudo uma empresa, ele é realmente uma obra de apostolado leigo, né, uma obra onde todos nós aqui temos famílias, todos nós temos que pagar as nossas contas, temos que, né, comprar comida para a criançada, né, e ao mesmo tempo estamos tentando fazer isso, ajudando, né, as famílias, servindo a Deus, servindo a igreja. Né? Estruturalmente é uma associação sem fins lucrativos, o Instituto, né, é importante dizer. Esse trabalho do colégio, se não me engano, a última vez que a gente tirou o relatório, existe um crescimento em alunos de 67% ao ano, então é uma coisa bem... gigantesca, né? Bem considerável. Só que esse crescimento, essa curva de crescimento de alunos não sobe como seria natural em qualquer empresa que adquire mais clientes, ela não sobe na mesma toada do faturamento, do faturamento, né? Então, existe esse desafio de a gente, né, trabalhar na parte de outros métodos de arrecadação, como o Eduardo comentou. Porém, a gente não queria fazer aquele livreto de farmácia que toma aqui mais um livreto e você paga mais R$2 e ajuda a fundação, alguma coisa. Nada contra, mas não se trata disso, né? Se trata de um trabalho muito profundo, muito refletido sobre como a gente realmente contribui com alguma coisa. E tem o aspecto do bem que a gente quer fazer com, né? O colégio, ele nasce e a gente olha para os nossos filhos e fala, estamos montando um colégio para colocar os nossos filhos, ainda mais ajudar a sociedade com que o meu filho vai viver no futuro. Então, o bem que a gente faz com o colégio. E os livros também vêm ajudar nessa questão intelectual, da gente conseguir ajudar na nossa própria formação intelectual e também das pessoas que nos rodeiam e confiam no nosso trabalho. Nessa fase de extrema tecnologia, iPod, iPad, iPhone... iPod acabou, né? Você vê o quanto eu sou tecnológico. Eu também não sabia que tinha acabado. Aí, tá vendo? Perguntar pro Gabriel, para você, sua opinião, qual a importância hoje de um livro impresso, um livro físico, e não ler pelo celular? Ótimo. Não só pelo aspecto do livro, mas também pelo aspecto do teatro, que é a minha última formação. Porque você poderia dizer, qual que é a importância do teatro, né? Mesma coisa, fazendo uma analogia assim. Se você tem a Netflix, se você tem milhares de filmes na televisão, por que sair de casa para ir ao teatro? Então, por que parar em casa para ler um livro, ao invés de só passar um feed de notícias, né? Ou ver um vídeo, às vezes muito bem explicado, um vídeo de 40 minutos, tem gente que tem essa prática, né? Vídeo de 1 hora. Qual a diferença do livro para essas coisas? Então, a primeira coisa que a gente precisa falar é que existe uma sistematização no nosso pensamento que só acontece num livro escrito. Uma expressão clara das nossas ideias que é muito difícil que aconteça num vídeo de YouTube, que é uma coisa mais espontânea, uma coisa que às vezes é uma conversa, como um podcast, uma coisa assim, mas não vai haver uma reflexão profunda e um trabalho, vamos dizer, árduo de longo prazo para se fazer um vídeo de 1 hora. Mas há um trabalho de uma vida, às vezes, como foi no caso aqui de um dos nossos lançamentos, para você conseguir escrever um livro que tem 100 páginas. Um livro curto, se a gente parar para pensar em número de páginas. Mas isso aqui é fruto de 20, 30 anos de trabalho pedagógico condensados em algo que pode ficar para as próximas gerações. Então, a primeira coisa é essa, né? Existe uma estrutura mental, né? A estrutura do nosso pensamento que se condensa muito melhor na história humana através do livro do que através de outras formas. Não que as outras formas não façam isso também, né? Às vezes uma música, por exemplo, condensa muita coisa, mas a transmissão da cultura por excelência se dá pelos livros. Tanto que eu preciso citar aqui, né, o professor Olavo, que dizia que era necessário no Brasil fazer uma parede de livros para impedir que as pessoas continuassem emburrecendo. E você poderia fazer como ele próprio fez, o COF, um curso online de filosofia,
E tantos outros fazem também, né? Fazem um trabalho online, um trabalho muito bom, um trabalho muito sério. Mas se a coisa não se condensa com uma estrutura mental, com começo, meio e fim, com argumentação, com clareza, não se condensa num trabalho escrito, fica tudo muito pobre, né? E isso é um lado da resposta, porque é o lado do por que escrever um livro, né? E aí, por que ler um livro? Bom, mas aí já está como que respondido, né? Porque a gente lê justamente para tomar contato com esse tipo de trabalho intelectual que foi feito. Então, não é como ouvir um podcast. Não um é artigo como de jornal ler ou um qualquer artigo outra de coisa. jornal. Não, é você tomar contato com algo, vamos dizer assim, Pensamento estruturado, digamos estruturado e sintético, onde a pessoa sintetizou ali muitas experiências, muitos conhecimentos, muitas vivências, muitas leituras, né? Então, acho que, de forma geral, assim... e uma última coisa que acho que é importante falar, que a gente vê no colégio, e o colégio se esforça muito por concretizar isso, né? Que a gente precisa cultivar, eu converso isso muitas vezes com o professor João, com outras pessoas também, a nossa atenção. Perfeito. E se a gente perder de vista, né, a nossa capacidade quase que mecânica, corporal, de parar e ler a palavra escrita, se a gente perder isso e se tornar refém de toda essa multidão de estímulos e telas e nem sei mais o que, né, que estão fazendo, e cheiros agora, enfim, como é que se diz isso? Sinestesia? É uma coisa assim, a total... Quando você perde a sensibilidade dos sentidos. De tanto estímulo, a gente já não ouve direito, a gente já não vê direito, a gente já não fala direito, a gente vai perdendo a sensibilidade. A gente não tá em nada, né? A gente tá em tudo, mas não tá em nada. E não foca, não concentra. Então, a leitura, ela é basicamente para nos guiar nessa direção da concentração. Sim. Eu poderia dizer isso, se quisesse Muito uma bom. frase bombástica, a leitura nos ajuda a nos concentrar. Não seria quem lê viaja? Normalmente a gente pensa o contrário, né? Sim. O cara tá lendo, o cara Tá viajando. Acho que tinha um slogan, acho que era do governo no passado, né? Quem lê viaja. Viaja. Então é justamente concentrar-se, o foco mesmo. Mas é interessante, o Gabriel comentando isso aí, de alguma maneira a gente já pode até entrar no propósito desse livro especificamente que a gente tem aqui hoje. Até né? Antes de entrar um pouco no propósito Sim, do livro, sim. eu queria perguntar para você mesmo, professor João, Sim. como professor de português, qual é a importância de ler livros? Sim. Olha, eu não vou nem responder como professor de português, mas responder com algumas coisas que eu já li, já vi estudos sobre a questão exatamente do que o Gabriel está comentando, que é a atenção. Olha, o cérebro humano, ele não foi projetado e ele não está acostumado, vamos dizer assim, ao longo dos milênios que o homem pisa, né, por essa terra, a passar o dedo num negócio, numa tela e ficar vendo coisas ali, né? Ou seja, desde que a escrita foi inventada, né, o homem que tem algum treinamento, que tem um treinamento intelectual, ele passou por esse processo da leitura num texto, né, leitura num papel e a escrita. Então, por exemplo, hoje em dia a gente faz às vezes anotações, faz ali mapas mentais, coisas assim, né? Abre um tablet e vai fazendo coisas. Agora, há estudos científicos, eu estou lembrando aqui daquele professor, o Piazzi, né? Que comentava exatamente assim, de como o que a gente precisa fazer é pegar um lápis, ou seja, escrever, fazer coisas assim, coisas que são mecânicas e que no fundo ativam, né, regiões do nosso cérebro que estão ligadas a essa coisa da atenção. Então, ao contrário, a tecnologia das últimas, sobretudo aí 2 décadas, né, elas vão tirando a gente o tempo inteiro desse mecanismo de voltar para dentro de si, de prestar atenção. Né? Então isso é muito prejudicial. Aqui na escola, por exemplo, a gente faz uma escolha assim, que é uma escolha sistemática, uma escolha, vamos dizer, até de certo modo ideológica, contra ficar simplesmente, ao invés de ter um caderno, o aluno vai ter um tablet, o aluno vai ter um computador, né? Não só os riscos que tudo isso traz do ponto de vista inclusive moral, né? Mas a gente sabe que pedagogicamente falando isso não é bom, ou seja, a gente tem recebido alunos, por exemplo, que muitas vezes vêm de outros ambientes, né? A criança tem uma idade e às vezes ela não tem o controle motor
desenvolvida, né? Assim, habilidade ali fina, simples, que crianças com 3, 4 anos a menos, que já estão aqui, simplesmente têm. Por quê? Porque elas não estão sendo, as nossas crianças, nós estamos fazendo esse esforço delas, né, que elas não sejam expostas de maneira precoce a essas coisas todas, porque isso traz um grande prejuízo. Mas já é um gêniozinho para usar o touch da tela. Então, assim, você pega, né? Outro engano, as pessoas, não, mas então a criança, o seu filho não vai se comunicar com o resto do mundo. Né? Não vai, é uma loucura, porque tá aqui o nosso Elton que trabalha com isso. Todo o mecanismo da tecnologia é feito para ser a coisa mais simples do mundo. Qualquer burro consegue. Não é? Então, assim, eu tenho a Terezinha ali em casa com 2 aninhos, ou seja, ela me viu mexendo no celular, ela já percebe, ela chega lá, ela faz o mesmo gesto. E ela consegue. Aí alguém olha e fala, nossa, como ela é inteligente. Como é inteligente. Eu falo, não tem nada de inteligente. Ela é, né? Uma coisa meramente animal ali de percepção e imitação. É né? Ela copiou? Exatamente. Né? E se o celular está desbloqueado, ela acha lá e aperta. Daqui a pouco chega num videozinho, alguma coisa ali, ela vê, ela quer, né? É fácil. Então, assim, a gente não precisa ter esse medo, né? Ah, mas se eu tirar a tecnologia do meu filho, ele vai ficar tapado, né? Eu acho que é exatamente o contrário, né? Não que, lógico, em algum momento, né, todo mundo hoje em dia, nós não estamos falando que todo mundo tem o celular no bolso aqui, né? Isso faz parte da realidade dos nossos tempos. Mas em que momento isso vai chegar no bolso dos nossos filhos? Né? E em quanto tempo ele vai usar isso aí tudo? Então, essa é a grande questão, né? E de fato, ou seja, para quem tá, né, vai se habituando a desenvolver uma vida intelectual, sabe que não tem nada igual, né? Um pedaço de papel, um lapisinho na mão. Eu sou daqueles que ainda gostam de anotar no próprio livro, né? Faço lá as minhas notas, porque eu percebo que são, né, meios mesmo de recursos pedagógicos para a gente aprender, né? Muito bem, posso escutar um podcast, uma aula, isso tem efeito, pode ser muito bom, mas de fato, quando eu paro tudo para ter atenção naquilo ali e para tentar fazer com que o meu pensamento consiga acompanhar o discurso do autor que está escrito, e aí já era até a outra parte que eu queria entrar, né, no fundo, para a gente poder fazer tudo isso a gente tem que aprender a ler. Sim. E aí, né, vem outro assunto. A gente vê, né, essa questão do aprender a ler, do desenvolvimento intelectual no colégio, a gente vi várias vezes o professor João discutindo com outro professor, até o que dá para as crianças lerem, os adolescentes, crianças de 12 anos, 13 anos, 11 anos, 10 anos, eles vêm para o colégio, começam a aprender, começam a ter gosto pelo conhecimento. E o que ele vai ler? O que a gente pode dar para essa criança ler para ajudar no seu desenvolvimento e não atrapalhar? Então, existem sim várias editoras, mas nem tudo a gente pode dar para a criança, tem que respeitar o tempo dela, né? Então, olhando para esse sentido, né? Qual que é a importância também dentro desse contexto, né, da escola, do adolescente que quer aprender a ler? Qual que é a importância dentro desse contexto da língua do latim, dentro desse contexto para um adolescente que está se desenvolvendo? Professor João. Bem, acho que com isso nós podemos apresentar o livro, certo? Sim. Né? Depois a gente... Esse vídeo vai ter aqui o nosso link do nosso primeiro livro, né? Segundo livro depois da nossa da Ana, né? Da nossa dona Ana. Nós temos aqui editando o livro A Arte de Ler em Latim e Como Ensiná-la, né? Do Sir William Hale. A gente falava de resgatar alguma coisa, nós estamos falando de um livro, né, do final do século XIX. Ou seja, isso aqui foi uma palestra... Já tinha nascido já? Opa! Né, a coisa, se eu não me engano, foi quase 100 anos antes de eu nascer, quer ver? Né? Essa camisa já existia, né? Essa camisa aqui? Era do seu avô? Ah lá, ó, por pouco, em 1886, né? Foi no dia 28 de dezembro. Olha, o pessoal não tinha nem férias entre a semana do Natal e do Ano Novo, né? Nosso professor William Hale aqui faz uma palestra, profere essa palestra em Nova York, discutindo o ensino de latim, né, naquela época, né, e como ele já estava ficando de alguma maneira problemático, né, e ele traz aqui uma solução, como o Gabriel falou, de vida, ou seja, de alguém que passou, né, décadas no ensino, percebendo as necessidades dos alunos. E a gente pode pensar, mas que conversa é essa? Que papo é esse de latim, né? Que história é essa de inventar que as pessoas têm que, de repente, aprender latim, né? Quem fala em latim hoje em dia, você vai viajar para o Vaticano, né? Você vem com essas conversas, famosa língua morta, né? Você vai chegar no Vaticano, ninguém vai falar latim também, não é esse o ponto, né? A grande questão é
entendeu o que o latim significou, o que o latim foi ao longo, né, de mais de quase 2 milênios, vamos dizer assim, de tradição pedagógica no Ocidente, né? E não só aqui essa palestra do latim, mas como muitos outros assuntos que eram candentes, que eram, né, sérios nessa altura lá nos Estados Unidos e também na Europa, ao final do século XIX, que era o papel, no fundo, da própria universidade, né? Como é que um homem tem que ser educado, para que fins esse homem tem que ser educado, né? E sem falar disso aí, a gente não consegue falar da importância do latim, porque hoje em dia as pessoas estão sendo educadas para finalidades que, no fundo, são meros meios, se eles estão errando o alvo, né? A nossa cultura, né, o nosso mundo moderno está simplesmente errando o alvo. Eles não sabem para que educar um ser humano. Vai educar para o mercado do trabalho. Hoje em dia, a gente faz essa associação imediata, né? Ou seja, por que eu coloco meu filho na escola? Para que ele aprenda certas coisas, para que um dia ele venha ter uma profissão. As pessoas simplesmente pensam dessa maneira. Quando que educação é uma coisa muito, muito, muito mais ampla, né? E que o treinamento que alguém precisa para o mercado de trabalho pode ser útil, mas ao longo da história a gente vê o quê? Que você tinha uma transmissão de conhecimento prático, vamos dizer assim, servil de trabalho, né, que não se dava por meio da educação escolar, por exemplo, né? Como é que um sapateiro aprende a fazer sapatos? Sendo filho de sapateiro, aprendendo com alguém que sabia fazer sapato, né? Que aprendeu com outro que fazia sapato, e assim foi. Né? E como é que alguém fazia móveis? Aprendendo com alguém fazia. Como é que um pedreiro era... E assim foi por muito tempo. Então, você não precisava sentar, né, por anos numa cadeira escolar, né? E falar, mas hoje em dia são diferentes, né? As funções, as atividades são diferentes, o mundo é outro. Ótimo, isso é verdade, né? Mas, ainda assim, a gente parece que usando um tempo muito grande, muito precioso, para atingir fins que, no fundo, poderiam ser atingidos de maneira muito mais simples, né? É porque, na verdade, no Ocidente, quando a gente falava de educação mesmo, provavelmente, né, sobretudo no sentido intelectual, de uma educação intelectual, porque, por exemplo, a educação moral se tinha onde? Se tinha na família e na igreja. Então, para ter uma educação, ou seja, para ser uma pessoa capaz de cumprir os seus deveres, de fazer bem ao próximo, de amar a Deus, ninguém, em tese, precisaria sentar no banco escolar. Bastaria um pai e uma mãe que sabem conduzir, que amam a Deus e que querem conduzir o filho, né, auxiliados, por exemplo, pela igreja e pela sociedade como um todo, né? Então, a educação moral, que é fundamental, ela deve ser complementada e ajudada, por exemplo, na educação escolar, mas ela não podemos nos iludir que assim, eu preciso sentar num banco escolar, senão, né, eu não vou saber respeitar as pessoas, eu não vou ter cidadania, como se diz hoje em dia. Então, a gente vê, opa, tem alguma coisa aqui. Ora, por que as pessoas, né, no passado sentavam num banco escolar? Não é? Era para ter uma educação, de fato, que a gente poderia chamar de educação intelectual, educação da inteligência, né? E aí eu acho que eu posso fazer um comentário, que é, por exemplo, sobre como os antigos dividiam o que eles chamavam de artes, né? Hoje, para a arte, a gente imagina o Gabriel no teatro, eu com a música, né? Essas são as artes do belo, vamos dizer assim, são as artes, né, que, através de coisas que a gente produz com os sentidos, né, a gente tenta, de alguma maneira, recrear, vamos dizer assim, a nossa alma, né, com a beleza. São coisas muito importantes, enfim, para a vida humana, né? Não é à toa que o ser humano sempre fez isso aí, mesmo na caverna, vamos dizer assim, né? Estava lá, supostamente, na caverna, morando na caverna, lá os brutões lá, e estavam desenhando, estavam fazendo coisas lá, né? Então, assim, é uma coisa humana, assim, vamos dizer, né? Essas artes. Mas, para os antigos, a arte não era apenas escrever um poema, não era apenas cantar uma música, né? A arte, no fundo, era o quê? Era usar a sua inteligência para produzir algum artefato, ou seja, produzir alguma coisa, né, que podia ser útil para a vida humana. Algo externo a nós. Algo externo a nós. Um artifício. Ou seja, então, produzir nesse sentido, por exemplo, um móvel é uma espécie de arte, certo? E ela, inclusive, pode ser rebuscada também, por exemplo, com o auxílio da arte do belo. Você pode fazer um móvel que é útil, outro igualmente útil, mas um mais bonito do que o outro. E aquilo tem uma razão de ser, por exemplo, né? Ou algum feito só pela beleza em si mesmo. Exatamente, né? E o que os antigos tinham então, de separação bem, assim, bem nítida, né? Eles tinham o que eles chamavam de artes mecânicas. Então, por exemplo, você ser capaz de construir coisas que são úteis e necessárias para a sobrevivência humana, para o conforto humano, né? Isso que como a gente estava falando, um sapato, né? Essas coisas não precisavam, no fundo, de uma educação verdadeiramente intelectual. É uma educação técnica a fim de reproduzir, né, ali uma expertise, uma experiência que
atinge um objeto produzido a fim de proporcionar conforto e utilidade para a vida humana. Mas eles dividiam, por outro lado, as artes que eles chamavam de artes liberais. E aí agora a gente entra num outro campo, numa outra ideia, né? O que eram as artes liberais? A palavra liberal hoje assusta. A gente pode pensar, como assim, né? Nós como católicos vamos ter artes liberais, né? Ou seja, né? A palavra aqui liberal, né? Vem no sentido de dar liberdade àquelas faculdades superiores do homem. Né? Ou seja, quando eu construo uma cadeira, um banco, eu estou servindo o meu corpo. Quando eu construo, né, uma casa, estou servindo o meu corpo, né? Agora, o meu corpo está a serviço da minha alma. Né? Então, o que a gente tem de mais superior, né? O que realmente a gente tem de mais humano, no fundo, né? São essas faculdades, são essas potências que estão radicadas na alma, né? Que são, de alguma maneira, aquilo que a gente poderia chamar de imagem e semelhança com Deus. Né? Ou seja, o homem tem uma capacidade de conhecimento e de vontade, ou seja, de se unir a estas coisas conhecidas, né? Que nenhum animal tem. Né? Que nenhum animal tem. Então, eles percebiam que, de alguma maneira, o homem precisava também ter esse desenvolvimento, sabe? Né? Inclusive que muitas vezes esse próprio desenvolvimento pode favorecer e ajudar, por exemplo, inclusive a vida espiritual. Né? Não é que ele é necessário, porque a gente tem na história muita mãezinha analfabeta que né, fez o que precisava fazer e pode ter sido grande santa. Essa é outra longa história que caberia um podcast. É outra longa história. Também. Então nós estamos dizendo aqui, né, que muito interessante. Exatamente. Mas que de alguma maneira a sociedade humana precisa de pessoas que usem bem a sua inteligência. Isso é ponto pacífico. Perfeito. Né? Que cada um tenha que desenvolver a inteligência no mesmo nível, aí é outra história e não parece ser, não é esse o ponto. Não é que cada mãe de família tem que ser uma Edith Stein, né? Tem que ser uma santa... não é nesse sentido, né? Alguém capaz de vida intelectual profunda, ser filósofa. Né? Não se trata disso. Mas, de alguma maneira, se a sociedade não tiver essas referências, essas pessoas que saibam, como, né, de Santo Tomás, né, contemplar a verdade, perceber, né, essa verdade e depois reestruturar o mundo a partir dessa mesma verdade contemplada, a gente está em um grande risco, em grande perigo. Né? Então, eles percebiam, era necessário, ao menos por uma camada, vamos dizer assim, social, que houvesse uma educação intelectual. Né? E, aos poucos, né, sobretudo depois do advento do cristianismo, aquela educação antiga, sobretudo dos gregos, que passaram, vamos dizer assim, que foi passada, né, aos romanos, né? Essa educação que atingiu grande nível de excelência, ela foi sendo percebida pela igreja, falou, poxa, tem muita coisa aqui que é certa, tem muita coisa aqui que educa de fato a inteligência humana. Né? Só que qual era o dilema dos cristãos, por exemplo, no começo do cristianismo? Né? Muito bem, eu vou educar a inteligência do meu filho, mas vou perder a alma dele? Vou perder, né, assim, vou corrompê-lo de outras maneiras, né? Que era muitas vezes o que acontecia também nos ambientes pagãos, né? Então, quando a igreja cessa de ser perseguida ali no século IV, né, e se vê diante desse problema, ela fala, opa, de alguma maneira eu não posso deixar a educação fora, vamos dizer assim, da minha atuação. Né? Então a educação passa a ser uma coisa da igreja também. A igreja percebe. Ou eu assumo isso, né, o nosso Senhor falou, né, e de ensinar todos os povos. Então tem uma coisa aí, a igreja tem uma vocação, uma missão de ensinar. Né? E não só apenas ensinar o evangelho, mas no fundo ela precisa fazer com que o homem seja, vamos dizer assim, minimamente civilizado para poder receber esse evangelho. Né? A gente viu o Padre Anchieta vindo aqui, né? Tivemos o ano passado, né, a apresentação maravilhosa, né, da vida do Padre Anchieta com os alunos junto do professor Gabriel. A gente viu, ali a gente teve uma oportunidade de ver, né, o Padre Anchieta, muitas vezes ele tinha que, primeira coisa, sobreviver no meio dos índios, não podia ser comido, não podia ser morto, né? Depois ele tinha que fazer o esforço monumental de aprender a língua de uma tribo. Passava daqui 5 meses, 6 meses, ele ia para uma outra tribo, era outra língua. Ora, o homem tinha que ter uma inteligência para poder lidar com isso aí, né? E o que ele tinha que fazer muitas vezes? Né? Ele tinha que acalmar, ou seja, civilizar aqueles índios para depois ele poder ensinar o evangelho. E muitas vezes ele fazia isso através da arte e tudo mais. Então a igreja percebe, ou seja, né? Não adianta eu tentar levar o evangelho para quem está num nível subhumano, vamos dizer assim, uma condição subhumana, né? Eu tenho que civilizar, eu tenho que dar um mínimo de educação também para essas pessoas, né? Então a igreja, ao invés de jogar fora o patrimônio do passado, ela fala, olha, tem coisas aqui, né, muito, muito acertadas na educação, né, dos povos pagãos, na educação do povo hebreu, né? E a igreja vai fazer o quê? Uma síntese disso junto do evangelho, né? E aí, aos pouquinhos, vão se cristalizando, vamos dizer assim, historicamente, as chamadas artes liberais,
que para os antigos eram 7, né? Era um número de 7. Até um número simbólico, né? Lembra a completude, né? Lembra a perfeição. Temos os 7 pedidos do Pai Nosso, a semana, né? Tem 7 dias até hoje. Por quê? Porque Deus criou o mundo em 7 dias, né? Então, muitas coisas, né, eram símbolos que estavam apontando para essa completude, e as artes, de alguma maneira, também se cristalizaram em 7, né? No passado foram 9, tinha a ver com as 9 musas, que hoje em dia, né, depois a gente vai ver, são os 9 coros angélicos, tem muita coisa simbólica para a gente, né, podia conversar aqui. Mas dessas 7 artes liberais, que eram divididas em 2 caminhos principais, os chamados trivium e quadrivium, né? Ou seja, 3 vias, depois 4 vias, né? Você tinha basicamente todo o saber humano ali, condensado, esse saber humano que era preparatório para o que eles realmente queriam fazer, que era o estudo da filosofia e o estudo da teologia. Ou seja, então, por que o ser humano, de alguma maneira, foi inventando toda essa história? Por que o homem ocidental, né, fez todo esse trabalho? Porque, no fundo, ele queria conhecer a verdade. Isso não só para padres, para o clero de um modo geral. Né? Né? A palavra clero no passado não significava necessariamente sacerdote, mas pessoas letradas, pessoas que tinham acesso à educação e podiam ajudar a sociedade desse modo, né? Através desse trabalho, desse serviço, vamos dizer assim. Né? E aí, o que ocorre é que desses 2 caminhos, o trivium e o quadrivium, eles viam isso como se fosse uma escadinha, ou seja, nós estamos ascendendo daquele conhecimento que é mais básico, que é mais necessário, que é o chão, que é o começo, para conhecimentos que vão ficando cada vez mais complexos e que pressupõem os outros. Para que você possa partir primeiro no trivium da sua própria constituição, ou seja, o que é o trivium, né? Eram 3 artes liberais, a chamada gramática, retórica e lógica. Aqui o homem está aprendendo, no fundo, a conhecer a si próprio, conhecer o seu próprio pensamento, o seu jeito o seu discurso, né? Para que depois ele pudesse, no quadrivium, conhecer o mundo natural, o mundo físico. Então, ele ia conhecer, por exemplo, isso a partir das relações que haviam entre esse mundo também, por exemplo, e o número, né? Então, a gente tem ali a matemática, de alguma maneira, dentro do quadrivium, né? A aritmética, a geometria, né? A música e a astronomia. Mas aí, o que é música, né? nessa altura? O que é astronomia, né? Não é cantar no coral. Cantar no coral a gente pode cantar desde pequenininho, né? Ou seja, não é aprender um instrumento. Tudo isso faz parte das artes do belo. São muito necessárias, sobretudo na primeira infância, são importantes mesmo, né? Mas a música aqui já como uma compreensão daquilo que eles chamavam essa harmonia que há no cosmos, ou seja, né? Porque eles percebiam que o quê? Que o mundo, que a criação, que o cosmos era no fundo uma espécie de semelhança, assim, de imagem que Deus deixou para a gente de quem ele é mesmo. Então, ou seja, Deus colocou no mundo uma harmonia que no fundo existe nele. Né? O mundo reflete muito de Deus, vamos dizer assim. E nesse sentido, conhecer as relações que existem dentro do mundo, dentro da natureza, dentro do universo, de alguma maneira é conhecer, né, um pouco de Deus. São Paulo vai dizer isso aí, né? Ou seja, né, Deus como deixa como que rastros, né, por toda a criação, para que conhecendo ali a gente possa, né, assim, conhecendo o efeito, a gente possa chegar à causa. Né? E aí, no fundo, o que a gente vai comentar daqui a pouquinho, já do latim, já volto no latim, né? Tem a ver com essa finalidade, essa busca pelo que eles queriam chegar, que era o conhecimento da verdade. Como as coisas são, o que são as coisas. Né? Era uma busca filosófica, ou seja, um amor filosofia, né? Ou seja, um amor da sabedoria, que no cristianismo ganha um outro nível. Porque eles percebem o quê? Opa, nós não estamos falando agora só dessa criação que é cheia de harmonia, dessa realidade que é toda organizada e ordenada. Nós estamos falando do fato de que Deus veio, a condição humana se encarnou, né? E veio revelar ao homem quem é Deus de fato, né? Então, de alguma maneira, havia o quê? A necessidade de conhecer plenamente a revelação, né? Com as nossas forças, mas com a ajuda de Deus. Então, no fundo, eles estavam querendo chegar à filosofia, para que a filosofia como serva, como preparatória de uma ciência mais alta ainda, que era a teologia, que aí é o quê? É o conhecimento de Deus, né? A partir das Sagradas Escrituras e no fundo, de tudo aquilo que pode, né, apontar para Deus. Então, era um longo caminho, ou seja, né? E se no meio desse caminho alguém precisava ser construtor, etc. Isso são coisas acidentais, tá tudo bem, né? Então, ninguém estava sendo educado para ir para o mercado de trabalho. As pessoas estavam sendo educadas para conhecer a verdade e para que pudessem servir à sociedade como um todo, ajudando a todos aqueles homens que, no fundo, não foram educados de maneira, vamos dizer assim, ali
oficial, vamos dizer assim, pudessem também ter acesso a isso. Então, no fundo, através da pregação, através das leis, através do governo da sociedade, percebe? Então, era realmente um trabalho de serviço, um trabalho de doação, né? A pessoa buscava conhecer todas as coisas para poder organizar a sociedade em favor dos homens e para que esses homens pudessem ir até Deus, percebe? Então, é nesse sentido que a gente vê como os medievais, no fundo, amavam a busca do conhecimento, porque eles sabiam que através disso aí se podia fazer grande bem, né? Estou falando já muito, mas dessas conversas todas, ou seja, qual era o primeiro degrau? O João nunca fala muito, ele, né? ele não gosta muito. Não gosta muito, né? Não pode. O último degrau é o conhecimento pleno de Deus, teologia. Mas da onde que eles partiam? Partiam do latim. Isso porque não era para bater na mesa, né, Paulo? Não pode bater na mesa, Paulo? Desculpa. Então, podem falar. Por que a gente tem que se preocupar com o latim num mundo tão... para usar a linguagem, né, que os autores usam, mundo tecnocrático, mundo focado nesse mecanicismo, etc. Sim. Por que a gente tem que usar o latim? Para essa finalidade que você falou? Sim. Para um autoconhecimento, onde que entra o latim nesse contexto geral? A pergunta é muito bem colocada, porque a gente poderia pensar, mas por que então a gente não aprende inglês? Né? Ou seja, é muito mais necessário, muito mais interessante, não é? Você vai aprender inglês, vai poder fazer muitas coisas com inglês, trabalhar, etc. Pode viajar para fazer muita coisa com inglês. De fato é útil, não estou dizendo aqui que ninguém não deveria estudar inglês, ao contrário, né? É necessário, é importante sim para os dias de hoje, para muitas coisas, né? Mas o ponto a gente pode confundir uma coisa, porque hoje o inglês é chamado a língua franca, ou seja, né, todo mundo sabe a sua língua materna e sabe uma segunda para poder tentar, né, comunicar entre si, e o inglês faz esse papel. Tempos atrás, o francês fez um pouco desse papel no nosso mundo ocidental, né, e por muito tempo o latim fez esse papel. Então pode parecer que basicamente é porque o latim vinha do Império Romano, né, vinha daquela organização, vamos dizer assim, militar que conquistou todo mundo conhecido, né, e que foi ali o momento que Deus resolveu mandar, né, o seu verbo do seu filho, né. Então, assim, acabou que ficou por tabela o latim e foi a língua franca daqueles tempos. Poderia ter sido outra, tudo bem. Mas o fato é que se a gente for realmente tentar mais a fundo a entender o que eles faziam com o estudo do latim ali, a gente vê que não se tratava de aprender uma língua apenas, a língua franca, percebe? Não se tratava disso, né? Porque poderia ser qualquer outra língua, né? Não é só uma questão de conveniência do latim, né? É que eles perceberam que o latim, como ele havia sido estruturado, como a influência que o grego teve sobre ele também, né? Que o latim ele se desenvolveu como uma língua muito, muito racional. Então, eles percebiam que havia uma espécie de reflexo, de espelho no modo de conhecimento humano, que a linguagem reflete algo da realidade. No fundo, conhecer a estrutura da linguagem humana já é conhecer boa parte, vamos dizer assim, da estrutura da realidade. Né? E é, na verdade, se apropriar do instrumento pelo qual você vai conhecer qualquer outra coisa. Então, era inconcebível para qualquer antigo estudar qualquer coisa antes de estudar a linguagem. Então, primeiro, você tem que desenvolver, né, a capacidade não só de falar o seu idioma materno. Isso aí, no fundo, né, não é tão difícil assim. Né? No fundo, você precisa desenvolver a capacidade de conhecer a estrutura de um idioma, percebe? Mas por que o latim tem uma estrutura tão mais sofisticada, sim, digamos assim, do que, no teu exemplo, o inglês, por exemplo, ou o português? Tem um fator histórico que é interessante, ou seja, todas essas línguas modernas, ocidentais, elas ou vieram diretamente do latim ou elas sofreram grande influência do latim. Então, vamos dizer assim, a estrutura delas, em parte, por mais que seja simplificada, também aponta para aquela estrutura primeira do latim. Né? Então, ela é uma língua mãe. Uma língua mãe. Inclusive, esse é um motivo bastante, para quem gosta, vamos dizer assim, de utilidades práticas, né? Esse está aí uma utilidade prática muito, muito eficiente. Ou seja, né? Isso eu converso com os alunos e eles percebem. Se você vai estudar no latim, você vai entendendo como é que a estrutura da língua latina, para aprender italiano, francês, alemão, qualquer outra coisa, se torna muito, muito mais fácil. Né? Mesmo o alemão? Até um pouco, com certeza, porque o alemão também tem um sistema de casos que de alguma maneira tem relação com o latim. Né? O vocabulário é bastante diferente, etc. Mas mesmo o inglês, por exemplo, né? Que é uma língua bem diferente do latim, muita coisa do vocabulário está ali.
né? Então, assim, o ponto é... Aí a gente começa a entrar exatamente no contexto do livro e da discussão atual do porquê a gente achou que esse livro era relevante, né? Não se trata apenas de aprender latim. Porque não se trata assim de que, ao fim e ao cabo, depois de anos de estudo, eu sei falar latim, eu sei, né? Mas também depende muito do como se aprende esse latim. Perfeito. Percebe? Porque muita gente hoje em dia fala inglês. E fala inglês bem, com desenvoltura, escuta muito bem, né? E lê inglês como se estivesse lendo português. Mas olha que coisa interessante. Não necessariamente esse estudo do inglês fez com que essa pessoa se tornasse mais inteligente. Percebe? Ela, no fundo, aprendeu a imitar uma coisa em outro idioma. Né? E que é algo que, por exemplo, todos nós, quando aprendemos a nossa língua... Nossa língua materna. A nossa língua materna. Ou seja, uma criança com 6, 7 anos que fala com desenvoltura, você fala, da onde que vem aquilo? Vem da imitação. Vem do fato de que ela escuta o pai, a mãe, os professores, ou seja, ela aprendeu a fazer aquilo. E o trabalho, vamos dizer assim, intelectual, consiste em mostrar para a criança por que ela fala daquele jeito. Como é que, né, as coisas são. Percebe? E o latim estudado dessa maneira tem um poder assim de ampliar, vamos dizer assim, a capacidade cognitiva que é fantástico. E era isso que os antigos buscavam ali. Não buscavam simplesmente ensinar um idioma que poderia ser o idioma franco, ou seja, que você pega lá uma escola, vinha alguém da França, alguém da Espanha, alguém de Portugal, e todos tinham que aprender uma mesma língua para se comunicar. Não era só isso. Isso era a parte mais básica, vamos dizer assim, mais indiferente, no fundo, né? O que eles queriam era realmente que aquele estudo gramatical ali, né, não fosse apenas uma coisinha de aprender regrinhas, né? Mas fosse realmente um estudo que visasse conhecer aquela realidade, aquela estrutura que está dentro do idioma ali. Gabriel, quer comentar? Isso é tão verdade, né? Essa questão dessa semelhança entre a estrutura da realidade e a estrutura da língua, que a cristandade por um bom tempo se dividiu entre oriental e ocidental baseado na língua. Então a cristandade oriental era a cristandade grega. Sim. Onde a língua é bem diferente do latim. A forma de pensar é bem diferente. E a realidade latina que é mais, como o professor João falou, mais racional. Né? Então, o grego seria uma linguagem mais poética, tem muita gente que diz isso, né? Que é uma língua em que cada palavra tem 15 significados. E o latim, embora tenha muitos significados também, é uma língua poética, ela é uma língua onde o mesmo o significado de cada palavra durou 1.500 anos, 2.000 anos. Sim. Então dizem, né, eu digo dizem porque eu ouço os professores dizerem isso, né, que Cícero usava determinadas palavras com a mesma intenção com que São Tomás usava aquela palavra, que é a mesma intenção com que o Bento XVI usou aquela palavra. Então, isso dá uma continuidade, uma estabilidade para o significado daquelas de coisas. Você ler e saber o que foi Exatamente. realmente... Então, você aprendeu latim nesse sentido, a porta da cultura Está aberta. universal Completamente. está aberta para você. E esse é um sentido utilitário, não é o sentido Ainda é o sentido utilitário. Ou seja, a gente está falando de coisas que são inteligência. muito... intelectual através da língua. Mas então, assim, já seria uma coisa para nós seria assim, excelente. incrível. Agora eu não estou restrito ao português ou ao inglês, que são línguas que têm 500 anos. Nós vemos várias profissões se servindo disso, né? O direito, a medicina. Sim, Exatamente. Os manuais todos, todo o direito romano é tudo em latim. Né? Até bem pouco tempo para você fazer São Francisco, né? São Francisco é a Universidade de Direito de São Paulo. Para você cursar, ingressar no curso, havia a prova de latim. Até acho que 20 anos atrás. Ainda existia isso. Olha só. Enfim, só completando. Isso trazendo até, o professor vai continuar, mas trazendo também um pouco da importância dessa obra, né? E a gente querer lançar ela como se fosse quase a primeira, né? Porque a da Ana, nós estamos falando de 5 anos atrás, algo que não foi tão pensado, né? Era algo pronto que a Ana tinha ali, a gente colocou. Mas a gente vê hoje essa ofensiva do emburrecimento da sociedade. Então você baixa hoje um aplicativo no seu celular que você fala na sua língua materna, esse aplicativo ele já reconhece ali por inteligência e vai soltando na língua que a pessoa né, que não é a sua língua. Você vê hoje o ChatGPT, é um emburrecimento ali. As pessoas não precisam mais pensar, não precisam mais raciocinar. As coisas vêm de maneira muito simples, muito fácil dela replicar para uma outra pessoa.
E nós, sendo um instituto que fundou um colégio católico que tem por fim trazer para essas crianças que estudam nesse colégio, quanto mais inteligente eu for, mais fé eu vou ter. A fé é um lado da inteligência. Nós enxergamos, certo, professor João, o latim como uma ferramenta que vai ajudar intelectualmente essas crianças, né, a conseguirem ser mais inteligentes e, por consequência, desenvolver mais a sua fé, né, e ser pessoas maravilhosas na sociedade. Não, com certeza. É importante ficar claro, né, que a gente não está buscando reinventar roda nenhuma, né? Assim, não querendo fazer nada do zero aqui, né? Então, tá aí um ponto, né? Isso foi feito ao longo de muitos séculos, né? E todo personagem, vamos dizer assim, do mundo antigo, que você olha, de Cícero a, sei lá, né, a qualquer sacerdote do século XIX ou do século XX, né? Ali até o década de 50, 60, ou seja, é a coisa mais óbvia que essa pessoa sabia latim. Se é um intelectual, tem que saber latim, não tem como, né? E eu acho que aí, trazendo um pouco para o livro, né? Por que a gente viu que esse livro seria interessante, seria importante hoje, né? Ele já foi importante na época dele, né? E o que acontecia, né? Na época que ele foi escrito, então, em 1886, né? O professor percebia que essas finalidades que a gente tem comentado aqui vamos dizer assim, de cunho intelectual, né? Essas finalidades, elas já não eram nem tão mais vivas e claras assim para o homem do século XIX. Elas eram muito vivas para um homem do século XIII, do século X, do século VII, né? Para boa parte dos homens do século XVI ainda, etc. Mas o que vai acontecendo aos poucos? Sobretudo na Renascença, ali século XVI, né? Há todo um avanço em cima dos estudos de latim que vão tirando esse estudo do latim um pouco desse eixo. O latim, que era um instrumento para que você pudesse galgar a essas artes liberais, ou seja, esses degraus, né, e subindo, ele vai se tornando uma coisa em si mesma. E o que interessa é saber um belo latim para me expressar e para, quem sabe, fazer a minha obra, né, aqui em latim. E aí a gente vai vendo que, ou seja, ele era um instrumento para uma coisa superior e ele, aos pouquinhos, vai virando um fim em si mesmo para aquelas pessoas que estavam ali, vamos dizer assim, cultivando esse latim, né? E aos pouquinhos o que vai acontecendo? Eles estão fazendo a mesma coisa ainda, mas vão perdendo o foco, vão perdendo a noção de fim. E aí esse latim continua existindo até o século XIX, né? Mas aos pouquinhos o que vai acontecendo? Que nem a gente fala quando a gente vai conversar sobre as universidades, por exemplo, né? As pessoas vão querendo tirar o árduo. Falou, olha, assim, vamos continuar aprendendo latim, mas de um jeito mais fácil? Vamos parar de ser tão exigente assim, né? Não precisa ser tão duro com isso aqui. Vamos, né? A gente vai tentando, sabe, dar aquela acochambrada, né? Que foi o que aconteceu, por exemplo, com as universidades. Ou seja, as pessoas não estavam mais estudando para contemplar a verdade e ajudar a sociedade a se organizar. Aos pouquinhos. Por baixo, né? Olha, esse estudo aqui pode me dar uma função social. Ao invés de ser sapateiro, eu vou, né, ser um diplomata que vai mandar cartas entre os reinos, né? E aí eles vão fazendo o quê? Ao invés de estudar o latim como os antigos estavam estudando, vamos estudar um latim mais prático para a gente ficar bom logo, vamos dizer assim, na arte de enviar cartas, por exemplo, né? E vai trazendo a coisa para cada vez mais utilitária, tá vendo? Isso numa visão moderna é uma coisa que... seria boa, vamos dizer assim. Boa no sentido de igualitarismo, de dar oportunidade para muito mais gente, por exemplo, entrar no mercado de trabalho. Coisas do tipo, né? E aos pouquinhos as pessoas vão, mas imagina, né? Um cenário de revolução industrial, né? Para que esse negócio de latim aí, né? E é uma discussão, por exemplo, que esses professores estavam travando, a discussão dos professores de Yale, né? Eles estavam querendo, olha, tem mais coisa aqui, o homem não precisa ser só um trabalhador, né? E o que acontece é que, então, no século XIX, muitos ali linguistas e filólogos, enfim, começam a estudar as línguas como um todo. Há grandes avanços, vamos dizer assim, técnicos em algumas coisas relacionadas às línguas, mas os professores começam a perceber que daria supostamente para ensinar as línguas de uma maneira muito mais fácil, né? Porque como é que era um método antigo? Basicamente você tinha que pegar textos originais, textos escritos, poesia, né, discursos, né, de Cícero, textos lá dos historiadores romanos, assim, textos que eram árduos, e você tinha que usar aquilo como um recurso para ir mostrando a estrutura da linguagem para o aluno, né? A ponto de que o aluno ele era obrigado a desenvolver tantos raciocínios, tantas reflexões acerca das palavras, né, das construções das frases, etc, que ao longo desses anos ele ia ficando cada vez mais inteligente e
também ia ficando mais proficiente na leitura. Só que era uma leitura que você veja, ela tinha como finalidade não apenas instruir a pessoa, mas torná-la mais inteligente, certo? E vai chegando um momento que o pessoal fala, olha, para que tanta análise? Para que tanto raciocínio? Vamos tentar trazer a coisa para um nível mais parecido com o que a gente tem nas nossas conversas, por exemplo, na nossa vida do dia a dia. Então, ao invés de eu tentar me comunicar com Tito Livio, com Cícero, né, com Santo Agostinho, com Santo Tomás, e se a gente começasse a trazer o latim para uma coisa cada vez mais fácil, mais viva, vamos dizer assim. Falar com o humano. Né? Para conversar, né? É óbvio que os antigos também tinham uma percepção de começar com coisas, vamos dizer assim, das coisas mais simples para as mais complicadas, mas eles não abriam mão de usar os grandes textos, né? Ou seja, o material, eles não abriam mão de usar esse material, vamos dizer assim, literário de grande qualidade. Percebe? Então não era uma coisa assim de que eu vou aprendendo a falar, a pedir pão ali na esquina, vou aprendendo cada coisa cada vez mais simples, e um dia eu chego lá no Cícero. Eles percebiam, opa, calma aí, pode ter né, coisas intermediárias aqui, mas o Cícero não pode nunca sair, vamos dizer assim, de perto da gente aqui. Se eu quero chegar lá, no fim, esse negócio tem que estar aqui perto de mim. Né? Então, o Sr. Hale vai percebendo o quê? E você vê que o fim dele ainda é, de alguma maneira, utilitário, né? Mas ele está querendo... Qual era a intenção dele? Ele queria que os alunos norte-americanos que iam para esses cursos de nível superior, então ele dava aula na universidade, que eles pudessem usufruir, que eles pudessem fruir da literatura latina. Então, o desejo dele era isso. Eu quero que meus alunos leiam com fluência e com desenvoltura e consigam apreciar, né, a beleza literária e, vamos dizer assim, a riqueza do conteúdo dessas obras escritas em latim. Esse era o fim que ele almejava, que é um fim nobre, como a gente estava falando. Ótimo, abre cultura e tudo mais. Né? Só que ele percebia o quê? Que os alunos estudavam latim, né, ali vamos dizer assim, no fundamental, né, no colegial e tudo mais, de um jeito que, quando eles chegavam na universidade, ainda estava muito longe e muito descolado. Que é mais ou menos algo que a gente vê hoje no dia a dia. Ou seja, todo mundo estudou português por 8, 10, 15 anos da sua vida. Aí, se eu abrisse aqui um verso, né, uma estrofe dos Lusíadas, todo mundo ia tomar rasteira. Parece que você não consegue entender o que está escrito ali. É a sua língua materna. Mas você reconhece as palavras, está tudo fora de ordem, está tudo, né? Ou seja, todo mundo estudou português, mas não necessariamente todo mundo é capaz de ler Camões. Entendeu? Então ele percebia isso. Ou seja, esses alunos estão vindo estudar latim comigo aqui na universidade, todos eles têm muito, muito tempo já de estudo de latim, mas na hora que eu abro um autor latino, ninguém lê. O que está acontecendo? Ele se coloca essa pergunta e ele vai estudando para tentar resolver esse problema e começa a mudar a vida dos seus estudantes quando ele vai propondo um método. Né? É um método. É um método. É um método que ele vai desenvolver aqui. Ele vai falar o que é a arte de ler em latim e como ensinar essa arte. Então ele está fazendo uma palestra para professores de latim, tentando convencê-los de que o método dele é muito, muito eficaz. Que o método dele, né, Hale, alcança esse fim de ler latim com fluência, com fruição e tudo mais. Né? É mais rápido ou não? Não é necessariamente mais rápido, mas é usar o tempo de maneira muito eficaz. Perfeito. Percebe? Então, o que ele mostra... né, você pode comentar também, Gabriel. Eu queria falar uma coisa sobre isso, porque é muito interessante que ele abre o livro dizendo que, apesar das pessoas estudarem, e estudavam mesmo, todas as declinações, todas as tabelas, elas terem aquele conhecimento básico do latim que todo mundo que vai estudar latim acaba conseguindo adquirir depois de algum tempo. Quando eles chegavam na universidade, eles não tinham gosto nenhum por aquela literatura. E isso parece que foi uma coisa que pegou muito o professor Hale. Ele diz, de alguma forma ele é um professor que ama o que está estudando. E aí ele vê que os alunos não amam aquilo, estão sendo forçados a aprender aquilo e de uma certa forma não se desenvolvem ao ponto de poder usufruir daquela literatura. Sim. E aí uma coisa que eu achei curiosa, que está até, acho que no texto da contracapa do livro, é que tem a ver com essa questão da querela dos métodos. A gente tem que decorar as tabelas, a gente tem que amar as tabelas, ou a gente tem que falar um texto bem simplório e, vamos dizer, permeando o nosso imaginário com palavras bem simples, até que a gente tenha tantas palavras no nosso imaginário que a gente esteja falando o latim de Cícero sem perceber que está. Como se né? fosse Hoje tem possível, essas duas colocações. E o que mais me chamou a atenção no livro do Sr. Hale é que ele diz, olha, não vai dar certo nenhum dos dois.
Isso não vai funcionar. Decorar as tabelas vai fazer as pessoas chegarem aqui, por mais que seja importante decorar, sem nenhum gosto pela língua. E usufruir, aprender aquele contato básico, aquelas palavrinhas para você pedir um pão, para você dar um bom dia, para você ter aquela pequena comunicação primária, assim, vai te dar alguma comunicação, mas não vai te dar um conhecimento real, concreto da língua. Não é uma coisa de um nível que seria de um nível intelectual mais alto. E aí ele propõe um negócio que eu achei maravilhoso. Foi uma das coisas que eu mais gostei em trabalhar no livro e ver, que ele diz, olha, gente, é preciso ler. Vai parecer uma idiotice que eu vou dizer, né? Engraçado. Mas ele vai falar assim, é preciso ler o latim como os latinos liam. Aí você pensa, Qual novidade, né? como assim? Do que você está falando? E aí ele fala uma coisa que é curiosa. Ele diz, olha, imagina que você está ouvindo um discurso de Cícero e você vai ouvir ele falar aquelas palavras, num primeiro momento, quase como quem ouve uma música. Você não está entendendo direito o que ele está falando, mas você escuta aquelas intenções, você conhece as declinações, porque você estudou as tabelas, no caso de quem sabe as tabelas, e você vai ouvindo aquilo. E você não mata o sentido do discurso que ele está proferindo a cada palavra que ele diz. Você vai esperando. Você deixa ele falar. Você tem paciência e atenção, né? Né? O que é praticamente assim, virtudes, né? De hoje, então. Você presta atenção e o ouve. E ele vai falando. E aí, quando você chega num determinado ponto que já exigiu de você atenção por algum tempo, te exigiu memória, né? Te exigiu concentração e análise do que ele está falando, você precisa ir entendendo o que ele está dizendo enquanto ele vai falando. Quando ele chega no final, aí você pode dizer, entendi o que ele está dizendo. Entendi onde você queria chegar. Né? Vou tentar explicar de uma outra forma, né? Todo mundo aqui já teve a experiência de olhar para alguma coisa e não entender direito o que é aquilo. Você olha, por exemplo, tem uma coisa embaixo da mesa na sala de estar. Você olha e você não entende. Você viu imagens sensoriais, mas você ainda não entendeu o que é. Você não sabe se é um lixo, você não sabe se é um filho que está de ponta cabeça fazendo alguma bobagem, você não sabe se é o cachorro que... Você não entendeu a coisa, mas você está olhando e falando, mas o que é isso? Que coisa esquisita. E você está com atenção ali, prestando atenção e aí faz, entendi o que é, né? Esse processo mental, me pareceu, o professor pode me corrigir se eu estiver errado, foi o processo que o professor Hale tentou reproduzir na leitura do latim. Então, não uma coisa, vamos dizer assim, de um nível muito baixo linguisticamente, que seria esse método mais coloquial, de você ir aprendendo as palavras coloquiais e juntando o vocabulário, até que por mágica você está lendo Cícero, e nem o método de você simplesmente decupar cada palavrinha e analisar, o que torna aquilo de um peso maçante, né? Maçante e insuportável. Olha só. Então, o professor dá uma excessiva, não sei, mas uma grande importância para a audição. Fala, leia como quem está ouvindo aquelas palavras. Aí eu achei isso lindo, né? Eu falei, olha só que coisa impressionante. E com um ritmo cadenciado também, que vai te ajudar na compreensão. Porque quem não sabe disso, né? Se eu começar a falar as palavras sem pontuação e sem entonação, daqui a pouco ninguém mais está entendendo nada. Eu estou falando as palavras com sentido, mas a gente simplesmente não né? Fica insuportável, não dá para ouvir. Então, esse aspecto da concretude da... Não sei se está dando para me entender, mas estou... Né? Esse aspecto da concretude da língua e da suspensão do julgamento
que o professor Hale propõe, eu achei assim dois tesouros do livro, assim, coisas muito interessantes. Perfeito. Enfim, e fecha parênteses. Então né? quer dizer que se eu ler esse livro com 100 páginas, eu já sei ler latim ou não? Não, nem de perto. Ótimo. Não é esse o ponto, né? Aprenda latim. Claro, se você está estudando Não, latim... é que a gente não colocou um como, né? Como ler em latim em 100 páginas. Esse não é o título desse livro. Não é o título. Não estamos enganando ninguém, né? Exatamente. Né? O que acontece, vejam só, né? Para quem está estudando latim, né? Para quem está, inclusive nessa querela toda, que método que eu uso para estudar latim, como é que eu faço, qual que é mais eficaz, qual que é mais fácil, qual que é mais gostoso, né? Existe uma grande discussão nesse assunto na Tem, internet. exatamente, a gente vai mostrar um pouco disso aqui, e o ponto é que um livro como esse, ele vai mostrar, olha, o caminho é esse aqui. Ele vai mostrar. Mas o que é curioso é que os dois métodos hoje, vamos dizer assim, né, em maior vigência, assim, né, que brigam entre si aí, de alguma maneira, tanto um lado como o outro pode tentar puxar a sardinha do rei para o seu lado. Né? Mas ele me parece que está tão certinho na linha adequada que ele vai dizer, olha, o que esse método tem de bom tem que ser usado mesmo. E o que esse aqui tem de bom não pode ser de jeito nenhum desprezado. Então, ele parece que no final a gente coloca isso na contra-capa exatamente essa ideia, né? Que a gente deseja que o livro consiga pacificar essa discussão toda para que ela não seja simplesmente uma briga entre lados aí opostos, né? Mas que ela seja que o livro seja um ponto de dizer, olha, calma aí, tem coisa aqui, né? É claro que a gente, de alguma maneira, é mais partidário de um lado do que do outro, porque a gente considera que isso é mais importante mesmo, né? Mas o Sr. Hale aqui, ele vai não ensinar a gente a ler latim, a gente vai ter que realmente estudar latim, né? Mas ele vai mostrar, o caminho certo é esse, sabe? Então, é um livro, sobretudo, para quem está interessado em entrar no estudo do latim. Pode ter aqui um caminho bem interessante para vamos dizer, descobrir o melhor método, né? E, sobretudo, para quem já está estudando, seja porque estudou um pouco por um lado, ou por um método ou para o outro, né? Vai encontrar aqui um tesouro, vai falar, cara, é isso aqui que eu precisava. Né? E é por isso que a gente falou, olha, por exemplo, com os nossos alunos aqui, a gente vai poder, né, utilizar também, a gente vai ver que tem coisas muito interessantes, mas eu vejo que ao longo dessa última década no Brasil, quando, sobretudo o professor Olavo com o COF, ele diz, todo mundo está aqui tem que aprender latim, né? Então na primeira aula, acho que do COF, segunda, ele falou, se você não sabe latim, esquece, né? Você não vai fazer mais nada que está aqui, então tem que aprender latim. Mas ele fala, obviamente eu não vou ensinar latim, eu vou ensinar filosofia, então você vai pegar o livro do Napoleão Mendes de Almeida e vai aprender latim, porque ali ele explica direitinho, até um cachorro aprende latim, ele fala, né? Aí você vai pegar o bendito do método. Tem 100 lições. O cara tá usando desse jeito aqui, que o Santo Dom Bosco agora até reeditou também, né? Era um livro aí que estava, né, já caríssimo nos sebos, etc. É um material muito interessante, foi um material que foi utilizado no Brasil por décadas. O professor Napoleão tem grandes méritos. Só que o que acontece com o método? Você vai aprendendo gramaticalmente, assunto por assunto. E você nunca lê em latim. Você nunca lê um texto latino real de um autor, né, como a gente está falando aqui, você não tem essa experiência de ver o que está acontecendo. Mas você vai fazendo esse processo intelectual de compreensão da linguagem que a gente falava. Então é muito útil. E era isso que o Olavo estava querendo. Eu quero que vocês compreendam a linguagem humana. E o latim é o instrumento para isso aqui. O Olavo está mostrando. E o Napoleão era muito bom para isso, sim. Mas o aluno vai começar a ler latim do Napoleão, lá nas últimas 30 lições, 20 lições, ele passa assim, vamos dizer assim, um ano inteiro ali, né, num trabalho braçal, hercúleo, cheio de regras que trazem 1000 exceções, né? Então, assim, é um negócio pesado. Quem já estudou, né, pelo Napoleão Mendes, normalmente o pessoal para ali na lição 20 e tal, né? Larga ali na 20. As 5, 6 lições são preciosas, todo mundo fala, nossa, que maravilha, isso aqui, depois começa a entrar no latim, você sente o peso. Né? Então, tem esse lado do Napoleão, vamos dizer assim, que é essa coisa metódica, né, pesada ali, de muita análise, que não tem muito texto. Né? Então, onde está o problema dele? É o fato de você não ter o contato com o texto. O Sr. Rey vai mostrar que isso aí é fundamental. Do outro lado, né, junto quando o Olavo fala essa coisa de que tem que aprender latim, né, o que começa a acontecer? Alguns alunos vão estudando, né, e surge, vamos dizer assim, algumas referências, alguns nomes, né, aqui no Brasil que começam a se dedicar ao estudo do latim, ao ensino do latim, e vai, né, ser trazido para cá também a ideia do chamado método natural.
que seria um método mais parecido com o método que a gente já conhece hoje em dia das outras línguas. Você vai fazer italiano, você vai entrar na escola de italiano, o professor vai começar a falar italiano com você não está entendendo, vai pegando aos pouquinhos, vai ter um livro didático que você vai preencher ali, né? As historinhas são mais simples, você vai pegando. Depois de algum tempo de estudo, você está se ambientando na língua, está falando, vai se habituando, né? Vai lá, o método Callan, né, em inglês, o cara vai lá e fala, vai se acostumando, vai criando... Fala, não fala nada. Né? Vai acostumando a ter ali habilidades, né, de comunicação, etc. Não é que o método natural em si, do latim, não é que a gente está querendo menosprezar, que dizendo, não, tá vendo, é só, né, em cursinho Fisk, né? Não é exatamente isso. Mas o que ele está tentando fazer? Ele falou, nós vamos fazer o latim pela via natural. Se alguém vai falar latim com você, né, você vai escutar, você vai fazer uma série de coisas, e os textos vão ser realmente muito simples para que você possa compreender tudo desde o começo, sem traduzir nada. Né? Só que o que vai acontecer? Você também vai gastar um bom tempo fazendo todas essas coisas, né? E o texto é sempre tão adaptado que, beleza, você está estudando latim há 1, 2, 3 anos, aí você abre o bendito do Cícero e fala, cara, não entendi nada. Não adianta também, não resolve, sabe? Então, de alguma maneira, a gente pode dizer que os dois lados, eles têm um problema. Eles têm razões também. Eles têm razões em algum lado, né? Então, o Napoleão tá lá te ensinando gramática, estrutura, né? Você tá ficando mais inteligente com muita coisa ali, mas você não lê nunca. Então, né? Tem esse problema. Do outro lado, você está dizendo o seguinte, olha, vai tornando hábito. Vai tornando natural as coisas. Não precisa pensar muito, não. Você vai se acostumando. Aos pouquinhos você vai entendendo, mesmo sem... Você vai fazendo mesmo sem entender. Né? Porque, no fundo, qual é o problema? Você não pode traduzir, você não pode conversar em português, muitas vezes. Você não pode tentar comparar as línguas. E aí, o essencial desse estudo intelectual começa a ser varrido, entendeu? Começa a ser perdido, porque, no fundo, você vai só criando hábitos. É claro que eu sei que quem vai estudar pelo método, né, natural, sim, em algum momento, claro, vai tornar a coisa mais metódica, vai tornar a coisa mais exigente e tudo mais. Então, não é à toa que esse pessoal, que nem lá na Vivarium Novo, ou seja, tem muita gente que ali avança, né, e o cara fala em latim, fluentemente, lê todo mundo, beleza. Mas enquanto método, ele parece prometer uma coisa que, na prática mesmo, quando você vai ver, né, ele exige de você tanto ou mais tempo para chegar naquele mesmo ponto. Então ele começa fácil, ele é sempre gostoso, vamos dizer assim, mas também, assim, ele tá te afagando ali, assim, você não tá realmente avançando, sabe? Enquanto que o Napoleão é difícil, o caboclo desiste. Então qual é o ponto, né? Aí nós escolhemos, né, pedimos até a permissão, né, do professor Rafael Falcon de trazer o prefácio que ele tinha escrito para esse livro, para esse texto, né, no passado. Ele escreveu um prefácio comentando as ideias do Reio, né? 22 páginas de prefácio. 22 páginas de prefácio. À época, o livro não saiu, ele publicou no site dele, né? E deu que falar, deu polêmica, né, o texto, porque ele realmente estava tentando mostrar esse ponto, né? O professor Reio acerta a mão aqui, né? No fundo, o que o professor Reio está, né, resumindo agora, assim, o que o livro, né, que o livro trará para qualquer pessoa que for lê-lo, né? O professor Reio vai mostrando que nós precisamos, sim, de análise, e de muita análise, né? Porém, junto da leitura de um texto real, né, efetivo, assim, você vai, né, e você precisa fazer o quê? Com que essas análises, elas vão sendo, com o tempo, se tornando cada vez mais naturais, mais automáticas, talvez podemos dizer assim, mas elas não são simplesmente habitar-se, vamos dizer assim, habituar-se com a língua. Elas são um processo racional, só que elas vão ficando cada vez mais ágeis. Percebe? E, no fundo, ele exige muito do aluno, porque assim, apareceu uma primeira palavra. O aluno tem que pensar quais são as possibilidades gramaticais dessa palavra. E ele vai suspender, ele não vai decidir, é isso aqui, porque ele não sabe quais são as outras palavras. Então ele vai pegar a segunda palavra. E ela traz também consigo possibilidades. Então ele fala, olha, essa com essa aqui, também não vou decidir ainda, mas eu vou deixar suspenso no alto as possibilidades. E vem a terceira, e vem a quarta, e vem a quinta, até terminar o período. Sabe? No fundo, você tem que sustentar a sua atenção e as possibilidades, e na medida que vão aparecendo outras palavras, você vai excluindo as hipóteses que não fazem mais sentido, percebe? Então, no fundo, é um grande treino intelectual de atenção, né, de retenção, e de você ir, olha, para essa aqui já não saiu fora. Essa, né, ele vai deixar aqui bem claro, vai dar bastante exemplo, assim, isso aqui é um acusativo, muito bem, mas quais são as hipóteses de um acusativo? Essa. E isso é um processo que pode se tornar intuitivo. Uhum. Só que você, para isso se tornar intuitivo, você precisa fazê-lo muitas vezes. Exatamente. Então, ele não vai ser assim, sopa no mel, né? Uhum. Veio tranquilamente, eu nem precisei me esforçar. Não. Né? Mas pode acontecer.
E acho que acontece. Os grandes estudiosos liam assim. Sim, com fluência, né? E Exatamente. não é aquela coisa de ter que travar e parar Exato. cada palavra ele tem que parar e analisar. Não, isso passou. Ficou no passado. Exato. Eu acho que ficou evidente que é um livro que tem que ter na prateleira lá em casa, tem que ter na minha biblioteca. É um livro que tem a sua importância. Até se eu tenho uma biblioteca é porque eu estou querendo me desenvolver. E ficou evidente que é um livro que vai fazer parte desse desenvolvimento pessoal. Mas a pessoa que está escutando isso lá em casa agora, está lá, já está 1h30 de podcast, já está Oxe, é tudo isso. cochilando, meio dormindo, e ele pega e fala assim, rapaz, isso aí não é para mim não. Tá louco. Né? É muito maluco essa história que eles estão falando aí. A pergunta é um livro que existe algum pré-requisito para alguém ler? Por um lado sim, por outro lado não, né? Como a gente estava falando aqui. É claro, a pessoa não tem interesse nenhum em latim, não quer saber de latim, né? Aí eu diria, se você não quer saber de latim, talvez você não quer saber da educação humana, sinto muito. Né? Não interessa, eu quero saber, né, de outras coisas, beleza. Eu quero saber de teologia, maravilha, você quer saber de teologia do último degrau, né? E o primeiro não importa. Maravilha, assim, atitude muito humilde, né? Muito adequada, muito, né? Deus vai ficar muito feliz quando assim, de ver que você quer saber tudo da alta teologia e não quer saber do primeiro passo. Né? Então, assim, tudo bem, você fala, não quero saber de latim, tem outra coisa, né? Tá bom, o livro, ele tem esse enfoque. Mas, se a pessoa percebeu, com a nossa conversa aqui, que, parece que esse trem aí tem alguma importância. Parece que essa história do latim aí é diferente do que eu estava imaginando, né? Parece que o inglesinho que eu sei ali não é a mesma coisa. Ora, essa pessoa que talvez se interesse, né? Quem sabe quem fazer um curso de latim e tudo mais, com certeza essa pessoa com esse interesse vai abrir um livro desse aqui, pode ser difícil, pode ser penoso, mas ela vai conseguir pegar alguma coisa ali. E eu acho que com a nossa fala aqui e ela lendo o livro, ela vai provavelmente chegar a essa conclusão. Poxa, esse cara tá acertando a mão. Né? Ele está unindo o melhor desses dois mundos, desses dois métodos, vamos dizer assim, e mostrando que tem um ponto aqui que é essencial, que não pode ser perdido. Será que a gente poderia traçar um roteiro assim de se eu ler esse livro, pensamento muito mecanicista meu aqui, né? Mas me perdoe, se eu ler esse livro e conseguir fazer um curso na internet sobre o método natural e ler o livro do Napoleão, eu vou conseguir chegar lá. Eu acho que não é necessário, porque você gastaria muito tempo fazendo tudo isso, né? O que a gente tem tentado fazer, por exemplo, eu também, né, como professor de latim aqui na escola e também tenho aulas, né, online, estou tentando fazer o caminho exatamente de falar, vamos fazer aqui o que é mais necessário, o que é mais importante. Não é? Que a gente tenta fazer com os nossos alunos. É claro, qual que é o problema da nossa época, da nossa geração, né? Todo mundo, em certa medida, tem que ser algum autodidata, porque carecem os professores. Não tem professor, percebe? Né? E quando tem, como a gente citou aqui, o professor Rafael Falcon, etc., são gente que estão, assim, tá com um navio assim, quebrando o gelo, dizendo, cambada, vem atrás. Então ele não tem tempo, ele não tem condições, vamos dizer assim, de pegar cada aluninho na mão e falar, vamos estudar aqui, né, devagar. Normalmente ele está jogando os princípios e fala, turma, se vira aí. Daqui uns 5 anos a gente se vê de novo. Né? Vamos ver o que vocês fizeram aí, percebe? Então, a gente quebra muito a cabeça. Por outro lado, isso está fazendo com que a nossa geração também desenvolva muita coisa, né, para ajudar a próxima geração. Eu vejo pelos nossos alunos aqui, né, a gente tem alunos de 15 anos, ou alguns até mais velhos, que eles estão chegando num ponto muito, muito mais cedo. Ou seja, o Gabriel, o pessoal está estudando latim há um tempo, né? E tem coisas que a gente está percebendo agora. Você fala, poxa, né? E às vezes o negócio que eu levei 6, 7, 8 anos para enxergar, poxa, tem aluno com 2 anos de latim que já está fazendo basicamente as mesmas operações. Percebe? Então a gente consegue adiantar muito o percurso. Né? Então, assim, não daria vou fazer todo o Napoleão, vou fazer todo o Hans Orberg, por exemplo, né, o método natural aqui, e vai dar certo. Se você não entender o que o Hale está falando, não vai dar certo. É tempo que você vai gastar esforço, mas não vai acontecer ainda. Né? É como se fosse um roteiro sobre o aprender latim. Exatamente. É o nome do livro, A Arte de Ler em Latim, né, e Como Ensiná-la. Isso, uma coisa que eu queria chamar a atenção, é essa parte final, que é o como ensiná-la. Sim. Então, esse livro é muito também voltado, acho que se beneficiarão muito os professores. Mas os professores de latim? Sim, né? Mas eu sei que estão se abrindo muitas escolas onde existe o desejo de estudar latim, e os professores já estudaram alguma coisa e estão estudando para dar aula.
Né? Então, esse livro vem a calhar para esses professores. Porque aí, na parte final do livro, há 6 exercícios. O apêndice ali é muito bom. Um apêndice, onde é mostrado exatamente do que o professor está falando quando ele dá essa palestra e explica esse método. Né? Então, ele não escreveu nesse livro um método de latim como a gente está acostumado. Lição 1, lição 2, lição 3, lição 4, vai seguindo o método. Para nós, isso é um método de línguas, né? Um livro que tem uma série de lições e dentro dessas lições você sai de ponto A a ponto B. Ou do 0 ao 1, ou do 1 ao 2, enfim. Né? Aqui não é bem um método nesse sentido. É uma exposição de como abordar a língua, como abordar um texto. Qual deve ser a nossa disposição mental na hora de fazer a coisa. E aí, é muito difícil? É. Mas aí ele vai dar alguns exemplos, vai explicar como se faz, e aí cada professor está livre para fazer isso com o texto que quiser, com o texto que desejar. Então, nesse sentido, é uma dádiva assim, o trabalho que o professor Hale fez, porque ele não nos obriga a seguir o livro dele. Ele diz, olha, você pode ler assim qualquer texto. Então isso é muito benéfico. Então acho que nesse sentido o maior trunfo do livro é essa liberdade que ele dá mesmo. Muito bom. O Instituto Antônio Rui Marinho, sendo um instituto voltado para as questões educacionais, mostra a importância de trazermos esse livro como o primeiro livro aí da volta da editora IARME. IARME. Né, que são as iniciais de Instituto Antônio Rui Marinho. A importância dessa obra nas questões educacionais, né? No desenvolvimento dos professores, no aperfeiçoamento dos alunos, na questão de direcionar na melhor maneira para estudar. Com certeza. Então, você que está assistindo até agora, você que tem colégio... Quer abrir uma escola. Você que quer abrir uma escola... não deixe de comprar o seu livro. Não deixe de ter esse livro na sua biblioteca. Talvez você fale, olha, não é agora, eu estou começando tudo. Compre o livro. Nós imprimimos poucas unidades, então, assim, eu acredito que rapidamente vai acabar. É claro que se for um sucesso, a gente imprime de novo. Como a editora está começando, a gente não trouxe em larga escala. Então, não deixa de aproveitar, de comprar o seu livro, de colocar na sua biblioteca, ajudar o Instituto Antônio Rui Marinho e ajudar no seu desenvolvimento, no desenvolvimento do seu colégio. Você, pai, preocupado com a educação do seu filho. Aqui no colégio, as crianças começam com 4 anos, né? Quarta série, desculpa. Mas desde os 4 aninhos eles vão aprendendo as orações, os cânticos, né? Vão se ambientando no latim desde cedo, né? Com essa vida católica, assim, né? Então, assim, a importância também do pai, né? De começar, de aprender. O João falou, a gente reforça aqui, o João dá aula online de latim dentro do nosso site, institutoantoniorruimarinho.com.br. Isso. Tem lá a nossa plataforma de cursos, lá tem cursos de latim do professor João. O que tem lá, professor João? Eu trabalho, né, ali sobretudo com o estudo de linguagem mesmo, né? Então a gente tem um curso voltado para crianças pequenas, até usando fábulas para esse primeiro contato com a disciplina da gramática, segundo o Trivium, segundo essas coisas que você está falando, né? Então a gente pega a criancinha ali de 7, 8 aninhos que está, né, olhando de forma minuciosa para a língua portuguesa, no caso, né, as fábulas, e se desenvolvendo, né? E depois a gente tem já muitas aulas gravadas a respeito dos Lusíadas de Luiz Camões, né? Um trabalho que a gente faz já há muitos anos, eu creio assim, dá pra dizer com grandes frutos, assim, né? O professor Gabriel, quando chegou aqui, viu que, caramba, a molecada, né, tem isso de memória, tem isso de cultura, tem isso tudo aqui de vivência. Realmente é um trabalho que, não digo assim porque sou eu que faço, etc. Não, é porque realmente é aquilo que foi feito e que dava resultado, sempre deu, né? Então a gente basicamente foi aprendendo a perceber, né, a ver como a coisa funcionava e está cada dia aprendendo mais, né? Então tem esses cursos, essas aulas são aulas que são dadas ao vivo para os alunos, né? E temos também o trabalho com latim, né? São vários ali abordagens do estudo de latim, temos algumas turmas, né? E agora essas turmas normalmente são turmas que são abertas, são online e aí o aluno vem participar ao vivo da aula, né? Mas agora já temos também uma iniciativa de nos próximos meses transformar os cursos que já estão fechados, vamos dizer assim, né, em cursos que podem ser vendidos até por um valor bem mais baixo, né, para quem vai comprar do começo, né? Então, imagina, daqui a pouco você está quase completando o canto 1 dos Lusíadas. Você tem lá 100 e tantas aulas dos Lusíadas, com cada estrofe
nos detalhes, né, sendo explicadas, e numa abordagem pedagógica, que eu acho que isso é muito válido para professor, porque não é que eu vou lá e explico cada detalhe do que está no texto do Camões. Você vai ver eu provocando cada criança a entender aquele mesmo detalhe, percebe? Então a criança pergunta, a criança, né, o tempo inteiro eu estou falando, fulano, o que está acontecendo aqui, né? Eles são instigados ao tempo inteiro a ter que usar a inteligência para isso, né? Então serve tanto para você fazer o processo em si, ou seja para você que, né, é professor, está abrindo o colégio, por exemplo, né? Opa, como é que eu faço para ensinar essa coisa toda, né? Ali você tem um exemplo vivo, né, do professor dando aula e provocando nas crianças esse tipo de reflexão, de raciocínio. Então a gente vai ter, né, daqui a um tempinho, com certeza, com a graça de Deus aí, a possibilidade de vender cursos como esse, assim, um blocão fechado. Você vai poder ter ali, né, assim, praticamente uma centena de aulas dadas nesse modelo, vamos dizer assim, para poder acompanhar. Não, seria o equivalente aí a, por exemplo, anos de um Fundamental 2, por exemplo, né? E por um preço, com certeza, acessível, né? Esses cursos também, claro, vão ajudar que o Instituto, não só a minha família, etc. Então, são iniciativas que a gente está, né, trazendo, como no começo o Eduardo Elton trouxe, né? A gente está dando um pouquinho mais as caras, agora não só porque a gente já tem tido a experiência de ver como as coisas estão funcionando, né? A gente já tem crianças aqui que estão conosco há 4 anos, né? Sem visto o resultado, os pais mostram, poxa, olha como é que as crianças estão mudando, estão ficando, né, realmente mais inteligentes, e não só mais inteligentes, mas também mais maduras e né, aprendendo realmente o sentido da vida, né? Todas essas coisas. Então, a ideia é que isso possa, de alguma maneira, sair, vamos dizer assim, né, do eixo, né, aqui dos nossos quilômetros, né, de São José dos Campos, e possa ajudar também outras pessoas em outros lugares, né? Eu tenho aluno até de Portugal. Né? Olha aí. Então, como é que vocês conversam com ele em português? Em português mesmo. Como eu vou ficar sabendo de um curso novo, de livros novos tem? Nós não vamos lançar um livro e ficar 5 anos para lançar outro, como nós fizemos outrora, né? Então, já temos aí 2 livros entrando, um já dentro do forno, o outro entrando no forno. A ideia é trimestral. O Gabriel que é bimestral. O Gabriel, ele tá batendo bumbo ali, tá pesado, e a gente tá precisando de recurso financeiro para conseguir. Aí? Já tem livro pronto, já pronto para mandar para gráfica. Aí, ó. Então, como que eu fico sabendo disso? Não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Tem lá o nosso Instagram, Instituto Antônio Rui Marim. Instagram é o Antônio Rui Marim. Antônio Rui Marim? Aí o Elton que sabe Aí, de tudo aqui. O YouTube. Então tem lá o Instagram, Antônio Rui Marim. Entra lá. O site, né? Dá o seu clique, deixa o seu like, arrasta pra cima, sei lá o que tem que falar aí. Mas não deixa de seguir o Instagram, que lá que nós vamos colocar as informações. Entra no site www.antonioruimarim.com.br. Antônio Rui Marim, mas vamos falar, tem um outro link que é mais fácil de decorar. IARM, é o nome da editora. Exatamente. Instituto Antônio Rui Marim. Então, iarm.com.br. E um parênteses, tenham paciência com a gente está melhorando devagarinho o nosso site. A gente tem essa dificuldade de infraestrutura tecnológica, que aos poucos a gente vai melhorando essa estrutura. Nós vamos fazer uma revisão do nosso site. A gente tem hoje o nosso site, ele trabalha com eventos do colégio, eventos externos, material didático, rematrícula, formatura. A gente vende tudo pelo site, os pais de alunos sabem bem. Você vai lá comprar o ingresso do congresso, aparece do nada material didático. Exato. A gente já deu uma boa preocupação para os pais aí. Mas a gente está se reestruturando. A gente vai ter 2 sites, né? Um membros.antonioruimarim.com.br para acesso à nossa plataforma de estudos em vídeos, em aulas, que o professor João dá aula lá. E nós vamos ter o Antônio Rui Marim, ou iarm.com.br, é o mesmo site. Então, essas duas plataformas, esses dois ambientes, né, que vão servir para a gente nas próximas semanas para a gente poder se comunicar na internet, no seu browser. Então, o antonioruimarim.com.br, que é o nosso site principal, é onde a gente vai anunciar também e a gente vai habilitar para a compra dos livros por lá, tá bom? Temos também YouTube, que eu acho que é onde vai estar passando essa... Supostamente. Ou se for um shorts ali, um corte, vai estar no Instagram, né? Então também curte lá o nosso... Lá não é página no YouTube, como é que fala? Curte lá no YouTube. Canal. Aperta o sininho,
Tem que Aí, apertar ó, o o sininho Paulo tá feliz ali, para tá? saber as novidades, né? Tudo que vem acontecendo. A ideia é que a gente possa entrar mais dentro desse ambiente. Alguns estão acompanhando, estamos fazendo a novena de Santa Terezinha. Muita surpresa essa semana, né? E temos um projeto novo logo após a novena de Santa Terezinha. Nós vamos continuar com os podcasts semanal. E nós vamos começar também com... deu muito certo a novena, nós vamos fazer um trabalho mais voltado de trazer informações relacionadas à moral, a preservar a questão da pureza. Desculpa, eu falei moral, mas, Sim, mas tá né? aí dentro, né? A pureza das crianças. Então vai ser uma série de apresentações aqui, mais no formato de cursos, falando sobre a pureza das crianças. Vamos fazer um trabalho bem legal em cima disso aí. Então não deixa de seguir a gente nas redes sociais. Ah, mas eu já sigo faz tempo, vocês não postam nada. Isso está Agora mudando. começou. Estamos postando bastante coisa. O Instituto já virou uma realidade, não dá mais para se esconder. Então, já estou muito gordinho, não consigo mais ficar atrás da moita. Então, a gente está se mostrando um pouco mais. Tá bom? Então, São agradecimentos. Só agradecer, né, o professor William Rey por ter escrito ali. O livro, né? Tá lá na Mas o professor cova. Rafael Falcone de ter liberado O prefácio, sim, o prefácio, gentilmente, né? A presença do professor João, que brilhantou aqui a nossa apresentação do livro. queria só também, aproveitando, né? Agradecer o Otávio Menezes pela, Nosso tradutor. pela tradução do Amigo livro. Né? aqui O professor João Marcos fez toda essa parte de revisão, né, dos livros. Nosso querido Gabriel Bompater, Editor, que é o né? O editor-chefe. Editor-chefe. Quem manda aprender e manda soltar. Aí, ó. Hoje a Wanda do Financeiro pediu uma reunião, porque falou: o Gabriel tá querendo colocar um livro atrás do outro, tá acabando com o nosso dinheiro. doido. Teve que segurar o homem lá. Mas se o pessoal comprar aí, vai dar certo aí, ó. Dá certo. Né? Aí a gente deixa o Gabriel trabalhar à vontade. Fala: Gabriel, Aí, ó. toca o barco. O livro vai estar no site. Eu vou fazer até uma provocação aqui, não tá nem combinado, hein? Vai ter nas primeiras semanas frete grátis pra mandar Frete esse livro aí, grátis, ó, vai tá ter uma vendo? promoção aí. Frete grátis, promoção. Então tem que Promoção comprar de logo. lançamento. E tem pouca unidade. Se não comprar, depois vai ter que pagar o frete. Realmente tem poucas unidades. Aí, ó. Por ser o primeiro livro, não tinha tanto dinheiro em caixa, a gente optou não imprimir tantos livros, né? Sim. Queria agradecer também a Anitta, começou a trabalhar com a gente há pouco tempo, já não vai sair mais, né? Nossa primeira designer formada. Aqui, ó. Então, ela realmente que fez a ficou capa do maravilhoso. livro, né? Ficou muito bom. A parte de diagramação, a Gabriela, como é que falou o sobrenome dela? Heitmann, Não vou Gabriela arriscar. Heitmann. Olha só. Chique Agradecemos demais. muito a ela que fez o design gráfico Perfeito. da editora toda, fez o projeto, né? Muito obrigado. Desta vez nós não fizemos um livro amador, dela muito bem feito. Sim. E também a revisão de provas, né? O Bruno Marini Ó, o seu Bruno. Isso. e a Maria Canelas, que nos auxiliaram. O Bruno tá estudando latim aí, já falou: rapaz, professor, o livro é pauleira mesmo. Eu falei: pois é, ele gostou pra caramba. Ele leu e falou: nossa, o cara tá acertando a mão ali mesmo. Né? Perfeito. Ele tá parecendo as coisas que você fala. Eu falei: pois é. Ótimo. Muito bem. E aí, aproveitando aqui o Gabriel, nosso executivo aí da IARM, anda armado, Gabriel? É bélico o negócio aí ou não? Temos aí algumas coisas boas pela frente, certo? Certo. Deixa um gostinho aí pro pessoal que nos aguentou até o final. Então, essa parte que nós apresentamos hoje é basicamente a parte intelectual, no sentido mais cru da palavra, né? Em breve vão vir algumas coisas um pouco mais, vamos dizer, vivas, Mas né? Mais vivas no sentido de em carne e osso mesmo. Então vamos falar de homens Tem até e Papa vamos chegando aí. falar de Deus, né? assim, É isso. Então, tá bom. Então, nas próximas semanas, nós vamos já começar a falar um pouquinho do que vem pela frente. Custo de capa do nosso livro, hoje nós fizemos os cálculos ali, R$ 49,90. Esse é o custo do livro. Mas, como nós estamos lançando ele, nós decidimos que vamos dar frete grátis. Sorte do João, que já está planejado, senão ele tinha acabado já com o tinha arrumado esquema outro, já ia aqui. levar canelada. Além de frete grátis, agora na semana de lançamento, nós estamos fazendo o livro por R$ 43,00. Então, um baita de um desconto de R$ 49,90 por R$ 43,00. Mais o frete, né? Mais o frete grátis, isso na semana de lançamento do livro. O Elton já arrumou o site, já está lá o botãozinho. Entra no site, compra o seu livro. Nós vamos mandar para você de graça o frete, não o livro.
Além de ter esse baita livro aqui na sua estante, que vai te ajudar demais, você vai estar ajudando o Instituto Antônio Rui Marinho e todos os projetos do Instituto. Exatamente. Então não deixa de comprar. Tá bom? Gente, muito obrigado. Foi maravilhoso, né? Foi muito bom. Quase 2 horas, Paulo. Quanto tempo? Tá louco, hein? 1h40. Tá explicado que a nossa esposa depois fica chateada, né? Assim, né? Mas maravilha. Não, já vamos aproveitar. Por isso que eu não tenho esposa. É por isso que eu não tenho esposa. Esse tá sem esposa ainda. Vamos aproveitar a novena de Santa Terezinha, a gente leva uma rosa para elas. Aí o pronto, negócio já fica ganha a pacífico. novena já. Então, mas, poxa, foi uma delícia, um papo gostoso, a gente nem viu passar a hora, mesmo que a cadeira não é tão confortável, mas a gente não viu passar a hora. Então, muito obrigado a todos, sempre é uma alegria. Obrigado, Paulo, por todo o apoio que tem dado. O negócio aí. tá chique demais. Pra quem assistir a aula lá no Pinheirinho, não é mesmo? Pra assistir lá no Pinheirinho, naquela sala branca lá fria lá, né, graças a Deus as coisas estão acontecendo. Né? Graças a Deus. E sempre Nosso com a ajuda de mega tantos estúdio. benfeitores, né? Tanta gente que tem nos ajudado, né? E com a graça de Deus, que sem ela não vamos em lugar nenhum, né? Bem colocado aí pro professor João, pelos benfeitores, nós vamos citar nomes aqui, mas você que está escutando, você sabe. O tanto que você tem ajudado. Então, se não fosse isso, o colégio e o Instituto não tinha chegado até aqui. É impossível uma empresa crescer o tanto que cresceu, como o Elton colocou, somente por habilidades nossas, né? Não faz sentido. Então, com certeza, são os benfeitores que nos trouxe até aqui. E os maiores benfeitores que nós temos são os nossos professores também, né? Os professores do colégio. Então, um agradecimento especial a todos os professores. Especialmente o professor João, que está representando aqui, o professor Danilo também, ambos são os formadores dos nossos professores. E obrigado, Gabriel, por ter aceitado essa missão bélica, né, de liderar para a gente aí, a nossa editora. E tenho certeza que essa editora vai trazer para você, né, coisas que vai de fato ajudar você na sua vida, na sua família, ajudar os colégios, os pais, os professores. Confie na gente. É isso aí. Alguém quer dar alguma consideração final? Obrigado ao Instituto aí pela oportunidade de trabalhar aqui, de estar aqui e estar com vocês. A honra é toda nossa. É isso aí. Obrigado, pessoal. Deus abençoe. Boa noite.